Capítulo 431, Vingança do Passado, 1. O que você quer? O barman era membro da tripulação do navio. Seu rosto estava cheio de pânico e ele não conseguia nem lutar. Erlous ficou chocado. Capitão, é este. Anchial apontou para sua xícara e disse. Alguém acrescentou algo dentro, provavelmente veneno. Impossível, eu trouxe a bebida, porque estou bem depois de beber. Ou fui envenenado também? Erlous ficou chocado. Ele tocou apressadamente a língua e a garganta. Mas não havia sinal de entorpecimento por ter sido envenenado. Não há problema com o licor, é a xícara. As informações do item da garrafa de licor eram normais. Apenas sua xícara tinha algo adicionado a ela. A única possibilidade era que alguém tivesse colocado algo na xícara com antecedência, e o barman que tirou a xícara era o mais desconfiado. Isso começou como uma missão de escolta diária muito simples. Anchial não esperava encontrar algo assim. Ele estava muito curioso. Quem o queria morto? Desta vez, vieram os jogadores e funcionários da empresa. Decker e os outros também correram para lá. Eles ficaram muito confusos. O que aconteceu? Anchial explicou simplesmente, e todos ficaram surpresos. Pode ser um erro? Decker perguntou. Anchial balançou a cabeça. Ele escreveu uma nova missão e a jogou para os jogadores. Sublinhado. Você ativou a missão, teste de envenenamento, introdução à missão, alguém parece ter tentado envenenar seu capitão. Você está disposto a ajudá-lo a testar o efeito do veneno? Requisitos da missão, beber, licor forte como ingrediente adicionado, recompensa, estrela negra, favorabilidade de Anchial mais 8, 150.000 de experiência. Observações, possível morte. Sublinhado. Os jogadores do grupo mercenário receberam a notificação em sua interface. Seus olhos brilharam, pois esta foi a primeira vez que eles viram uma missão tão fácil que poderia aumentar a favorabilidade de Anchial e receber experiência. Morrer uma vez não era nada. Quando eles estavam prestes a agarrar a xícara, uma sombra passou voando por todos. Boom It Dog agarrou o copo com extrema rapidez e engoliu-o sem dizer uma palavra. Como você consegue correr tão rápido? O segundo príncipe ficou chocado. Sou um pugilista focado na destreza, mas não consegui alcançá-lo. Como você fez isso? Boom It Dog olhou para todos com orgulho. Antes que ele pudesse falar, seu rosto mudou de repente, e as veias sob sua pele se expandiram e ficaram pretas, cobrindo todo o rosto. Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer uma palavra. Os outros jogadores recuaram ao ver isso, não deixando ninguém em um raio de 3 metros de Boom It Dog. Boom It Dog congelou no lugar por alguns segundos. Então o sangue jorrou de todos os seus orifícios. Ele desabou no chão e morreu no local. TSK, verdadeiramente um homem do vento. Ele até morreu rapidamente, disse Frenzy Edward. Ele está morto assim mesmo. Os funcionários da empresa e as tripulações ficaram pasmos. Um mercenário morreu na hora, mas seus amigos não tiveram reação alguma. Que grupo de mercenários é esse? Eles são tão de sangue frio, tão horrível. Além disso, esses mercenários são leais demais ao Blackstar. Blackstar ainda não tinha falado e eles já estavam correndo para beber o álcool envenenado, testando o veneno com seus corpos. Isso não parece um grupo mercenário, mas um culto fanático. No entanto, no momento seguinte, o cadáver de Boom It Dog se transformou em luz branca e desapareceu. Então o som de passos trotando apareceu do lado de fora da porta quase imediatamente depois. Boom It Dog havia corrido do ponto de reviver. Ei! Você, Decker gaguejou em estado de choque. Anchial olhou para ele. Depois de trabalharmos juntos tantas vezes, estou surpreso que você não saiba que temos o apelido de Grupo Mercenário Imortal? Entendo, não sei muito sobre a indústria mercenária. Decker sorriu amargamente. Não admira que os mercenários estivessem tão calmos, eles eram todos imortais. O nome da Blackstar era amplamente conhecido, mas seus detalhes eram conhecidos apenas dentro da indústria, as outras indústrias não sabiam muito sobre isso. Anchial se virou e perguntou, qual foi o efeito do veneno? Boom It Dog olhou para a notificação anterior. Sublinhado. Você consumiu um certo veneno. Julgando END. Seu END é inferior a 280. Nenhuma capacidade de imunidade relacionada detectada. Você entrou no estado envenenado. Veneno de sangue corrosivo de alta concentração. Este é um veneno feito de alguma habilidade espera e requer cura com veneno de sangue. Nível de veneno atual, 135. Você está perdendo 750 pontos de vida por segundo. Duração, 8 segundos. Aviso, sua saúde está muito fraca. Por favor, consuma o antídoto o mais rápido possível. Sua saúde está abaixo de 0. Você morreu. Sublinhado. Boom It Dog leu de acordo, e Anchial assentiu. 6.000 de saúde em 8 segundos. Muito letal para os jogadores, mas não pode me matar. Isso significa que a pessoa que adicionou o veneno tem informações limitadas sobre mim, mas o fato de o culpado ter me envenenado nesta viagem significa que eles sabem minha localização ou pelo menos sabem que este navio está transportando suprimentos para o dragão flutuante que eu definitivamente aparecem aqui. Este navio é tão grande e o culpado está definitivamente escondido entre eles. Além disso, mesmo o título de grupo mercenário imortal não assustou o culpado. Então só pode haver duas possibilidades. Ou eles sabem que não sou imortal ou
Um ato de vingança. As sobrancelhas de Anxiao estavam travadas com força. Ele tinha muitos palpites em mente, e mesmo os jogadores não foram excluídos. Ele tinha que se proteger contra a possibilidade de algo assim acontecer. Ele se fortaleceu ajudando os jogadores, mas nunca confiou totalmente neles. Afinal, ele sabia muito bem como eram os jogadores. Ele só esperava que essa não fosse a suposição certa e que nenhum jogador aceitasse a missão de assassiná-lo em particular. Depois de provar que as palavras de Anxiao eram verdadeiras, muitos pares de olhos cheios de hostilidade encararam o barman que havia desmaiado ao lado. O barman viu que o veneno existia e ficou apavorado. Todo o seu corpo tremia. Não fui eu. Eu não sei nada sobre isso. Acabei de tirar uma xícara vazia da gaveta. Anxiao abriu a gaveta do bar. Havia muitos copos vazios dentro. Ele tirou todos eles e derramou água em cada um deles. Tudo isso era normal. Sua xícara era a única que continha veneno. Ele franziu a testa e disse: há tantos copos. E o único com veneno é o que você me deu. Como você pode explicar isso? Eu não sei. Aquele copo estava no máximo do lado de fora. Eu realmente peguei aleatoriamente. O barman quase urinou de horror. Erlous de repente estava coberto de suor frio. Se o barman pegasse a xícara errada, não seria o meu fim? Seu corpo é forte. O veneno não teria matado você. Anxiao respondeu. Ele olhou para o barman trêmulo e disse: se não é você, é outra pessoa que fez algo com a xícara. Capitão, onde está o capitão? O capitão da espaçonave correu para o local, saiu do meio da multidão e disse com tristeza no rosto: eu sou o capitão do Rainbow Conch. Lamento muito que algo assim tenha acontecido em meu navio. Fornecerei minha total cooperação para encontrar o culpado. Quero ver a gravação da vigilância destes dias e ver quem chegou perto deste lugar. Como quiser. Além dos quartos, a maioria das áreas da espaçonave tinha câmeras de vigilância, incluindo a sala de jantar. O culpado pode ser encontrado imediatamente nas gravações. O barman ficou surpreso. Então, estou livre para ir? Você está sonhando? Anxiao disse. Amarre-o e traga-o junto. O capitão os conduziu até a sala de controle principal. Quando ele estava prestes a navegar pelas gravações de vigilância, ele ficou chocado ao perceber que as gravações haviam sido apagadas. Mesmo a gravação mais antiga era de menos de um dia atrás. As gravações de vigilância foram todas excluídas. O capitão ficou pasmo. Eu sou o único que pode fazer tais comandos. Será que o sistema da nave espacial foi infiltrado? O culpado pode contornar os alarmes? Ele abriu rapidamente o fundo. Passou pela autorização com sua impressão digital e pupilas e ativou a varredura do sistema. Mas não havia nenhum sinal de infiltração. Porque a infiltração não pode ser detectada. A espaçonave é totalmente controlada pelo inimigo? O capitão suava profusamente. Ele olhou para o diário de operações da nave, na esperança de encontrar a identidade da pessoa que apagou as gravações. Esta pequena espaçonave pertencia a uma organização de viagens galácticas, então o capitão foi contratado e só tinha autorização de segundo nível. A autorização de sistema mais alta pertencia à organização e o capitão não podia modificar a leiteria. Portanto, mesmo que o culpado controlasse a nave, o laticínio não seria alterado, a menos que a tecnologia do oponente seja forte o suficiente para contornar a defesa de rede quântica da sede da organização e obter a mais alta autorização. No entanto, não havia nenhum sinal de qualquer outra conta fazendo login no sistema, mas eles encontraram os registros das gravações sendo excluídas. Sublinhado, Operação Laticínios número 007844315, 22 horas atrás. Limpe todas as gravações de vigilância. Autorização concedida. Confirmar voltar. Confirmado. Excluindo. Concluído. Operador, conta do capitão. Sublinhado. Capítulo 432, Vingança do Passado, 2. Os olhos dos capitães se arregalaram. Porque é minha conta. Não fui eu. 22 horas atrás. Eu estava dormindo naquela hora. É o culpado. O culpado roubou minha conta. Mas a senha de login são meus dados biométricos, como eles podem ser roubados? As pessoas olhavam para ele com dúvidas. Talvez tenha sido você. Agora que o vídeo de vigilância acabou, você pode dizer o que quiser. Existem algumas possibilidades. Talvez os superiores de sua agência de viagens trabalhem com outra organização que é contra nós, ou talvez a parte oposta tenha usado algum método para obter os dados da senha do corpo do capitão, ou talvez há um metamorfo espelho escondido na nave. Erlous pensou. O rosto de todos mudou. Eles se entreolharam com suspeita. Todos pareciam inimigos. Anxiao ergueu as sobrancelhas e olhou para a multidão. Todos no navio estavam reunidos aqui. Até mesmo Sylvia. Ela se escondeu na borda da multidão e mostrou metade do rosto, medindo-o. Seus olhos se estreitaram de repente. Espere um minuto, Sylvia. Com um lampejo de percepção, Anxiao finalmente percebeu de onde vinha aquela sensação estranha. Ele olhou para Decker e disse: Sylvia é filha do seu amigo, não é? Decker acenou com a cabeça e disse com uma cara confusa: sim. O que há de errado com isso? Anxiao semicerrou os olhos. A família dela. Só tem o pai dela, e se bem me lembro, essa pessoa não é ninguém. Quase caí nas suas mentiras. Você agiu muito bem. Leniência para quem confessa. Severidade para quem resiste. Você vai se confessar por conta própria ou precisa da minha ajuda para confessar? A expressão de Decker congelou. Seus olhos expressaram claramente seu choque e descrença. Porque você sabe quem é Sylvia. Embora Anxiao não soubesse exatamente quem era o pai de Sylvia, ele se lembrou de que o pai dela era um vilão na introdução ao fundo, e isso foi o suficiente. Decker era apenas um funcionário regular de uma organização empresarial. Mas tinha um amigo vilão. Certamente era possível, mas ainda muito questionável. Anxiao balançou a cabeça mentalmente. Ele deveria ter percebido isso há muito tempo, mas tudo estava normal.
Então ele não pensou muito sobre isso. Parecia que ele havia baixado um pouco a guarda recentemente, depois de descansar por um mês devido à Pluleag. Além de não ter enfrentado nenhuma grande ameaça nos 9 meses anteriores, seu estado de alerta havia diminuído inconscientemente. Felizmente, ele percebeu isso com o tempo e ficou mais alerta. Desta vez, Sylvia saiu. Ela estava carrancuda. A sensação que ela deu foi completamente diferente. O sentimento jovem e enérgico que ela deu antes era todo um disfarce. Embora seu corpo ainda estivesse na puberdade, a sensação que ela transmitia não era mais a de uma adolescente. Ela se sentia mais madura. Sylvia olhou para Anxiao. Seu tom era complexo e misturado com espanto. Você me conhece? Ela não conseguia descobrir como foi possível para Anxiao reconhecer quem ela era, apesar de ele tê-la conhecido pela primeira vez. Logicamente, Blackstar nem deveria saber que ela existia. Ela sempre deveria ter estado escondida no escuro. Sylvia havia pensado em muitas maneiras possíveis pelas quais ela seria descoberta, mas nunca pensou em sua identidade ser exposta. Por causa disso, ela não seria mais capaz de realizar seu plano. Na verdade, se Anxiao não se lembrasse da história do personagem de Sylvia, ele não teria conhecido a identidade do culpado. De fato, não foi uma coincidência conhecer de repente um futuro personagem renomado. Sylvia cerrou os dentes e cuspiu furiosamente. Blackstar, meu pai foi mandado para a prisão por você. Vocês, mercenários desonrosos, só lutam por dinheiro e, por isso, ajudam aqueles tiranos a reprimir as pessoas que estão sofrendo. Meu pai poderia ter salvado a todos, mas ele não pôde por causa de seus mercenários. Como ela já estava exposta, ela não agia mais como uma adolescente. Os jogadores trocaram olhares confusos. Quando fizemos algo assim, Maple Moon não pôde deixar de perguntar, garotinha, qual é o nome do seu pai? Langley. Como você pode esquecer o nome dele? Sylvia estava emocionada. Anxiao abriu o painel do grupo de mercenários e olhou através dele. Realmente havia esse nome no currículo da missão. Era uma missão de parceria com o Exército de Ouro Roxo, para erradicar a fortaleza de um certo exército rebelde. O líder dos rebeldes se chamava Langley e, no fim das contas, esse cara era o pai de Sylvia. Anxiao estava sem palavras. Ele havia se tornado certo grupo de mercenários que aprisionou o pai de Sylvia em seu histórico de personagem. O que ele poderia dizer? Este foi o resultado do efeito borboleta mais uma vez. Caiu do céu. Não só você, mas também o Purple Gold. Esta não será a última vez? Vou caçar vocês nas profundezas do inferno. Sylvia gritou. Bang. Assim que ela terminou a frase, o som de uma granada de fumaça explodindo veio de trás deles. Um gás venenoso vermelho escuro subiu de dentro. Sublinhado. Você está cercado por um certo gás venenoso. Julgando END. Seu END é inferior a 280. Nenhuma capacidade de imunidade relacionada detectada. Você entrou no estado envenenado. Gás venenoso corrosivo de baixa concentração. Este é um gás venenoso feito de alguma habilidade SPER. Requer cura com veneno de sangue. Nível de veneno atual, 30-30. Você está perdendo 200 pontos de vida por segundo. Os efeitos vão desaparecer depois de não respirar o gás venenoso por 3 segundos. Sublinhado. Eles se viraram apressadamente e viram que o capitão já havia colocado uma máscara de gás. Foi ele quem jogou as granadas de gás. Ao mesmo tempo, o anúncio do sistema de espaçonave ecoou em toda a espaçonave. Autonavegação alterada. Destino atual. A estrela fixa mais próxima. Aquecimento do motor de salto. Tempo estimado até a chegada, 13 minutos e 48 segundos. Todo o navio entrou no modo de bloqueio. Todos os portões estão trancados. Repito. Todos os portões estão trancados. Estrondo. O portão da sala de controle principal fechou-se com uma faixa alta, junto com todas as portas ao longo do corredor e caminhos na nave espacial. O capitão havia se preparado há muito tempo. Ele saiu com extrema rapidez antes que a porta de liga leve do outro lado da sala de controle principal se fechasse. Erlos não conseguiu capturar o capitão a tempo e socou a porta de metal, deixando uma marca rasa. A porta central de liga dividia uma pequena parte da multidão e os bloqueava do lado de fora, incluindo Sylvia. Agora, Anxiao e os outros estavam todos presos dentro da sala de controle principal. A tripulação ficou pasma. O capitão estava com um inimigo. Uau! Desta vez, nuvens de gás venenoso vermelho escuro espirraram do tubo de ventilação. O sistema de ventilação foi modificado, e agora o sistema oculto foi ativado pelo capitão. Anxiao prendeu a respiração e seus olhos piscaram. Este não foi apenas um assassinato, este navio em si era uma armadilha completa para eles. O motivo de Sylvia saber de seu paradeiro provavelmente era o fato de serem bem conhecidos. Desta vez, uma nova missão apareceu na interface. Sublinhado. Você ativou a missão urgente, Sylvia's Revenge. Introdução à missão. Por causa de uma missão mercenária regular, você fez Sylvia perder o pai. Agora, você tem que enfrentar as chamas ardentes de sua vingança. Requisitos da missão: anular os métodos de vingança de Sylvia. Recompensa: 1.200.000 de experiência. Sublinhado. TSK, eles realmente conspiraram contra nós e planejam nos enviar para uma estrela fixa e nos queimar. Não é uma má ideia. Anxiao sorriu. Ele não entrou em pânico. Ele estava extremamente familiarizado com esse tipo de plano. Ele havia lutado contra a organização germinal dessa maneira naquela época. O que fazemos agora? Erlos olhou para ele. Ele podia respirar e falar normalmente porque seu fim era superior a 280. Então o gás venenoso não poderia machucá-lo. O plano dela é bastante interessante, mas ela perdeu um fator muito importante. O traje mecânico se expandiu de seu colar para todo o corpo. Seu capacete filtrou
respirou o gás venenoso, e seu estado envenenado se foi em nenhum momento. Anxiao caminhou na frente do painel de controle principal, pressionou a tela e abriu a interface do sistema da nave espacial. Ele esticou os dedos, balançou a cabeça e riu. Eu sou um mecânico. Capítulo 433. Vingança do passado. 3. Os jogadores ativaram o filtro em suas armaduras também, tornando-os imunes ao gás venenoso. Eles olharam para Anxiao e esperaram por suas ordens. Aquele capitão usou sua autoridade e bloqueou a navegação da nave. Vou invadir o sistema da espaçonave e mudar seu curso. Vocês explodem o portão de liga, alguns de vocês vão para a sala central do computador e inserem este chip, e o resto vai para capturar Sylvia e seus aliados. Anxiao abriu a palma da mão. Com um flash de eletricidade, um chip preto voou para fora de seu bolso. Entendido. Erlos acenou com a cabeça. Ele embolsou o chip, balançou sua lâmina cortadora de navio de guerra e cortou a porta de liga leve. Com um som agudo de aço sendo rasgado, uma abertura apareceu. Dezenas de jogadores blindados levantaram suas armas e atiraram na porta. A porta foi rapidamente coberta de buracos antes de desabar. No gás venenoso, eles saíram da sala de controle principal. Na frente deles havia outra porta de liga metálica trancada, e o grupo de pessoas que haviam se separado antes ficaram presas no caminho. Muitos deles foram envenenados e mal se agarram à vida. Surpreendentemente, Decker também estava entre eles, mas Sylvia havia desaparecido. Os jogadores tiraram máscaras de gás e as colocaram nessas pessoas. Decker estava fraco e impotente. No momento em que recuperou o fôlego, ele começou a chorar. Eu fui forçado. Essa garota usou minha família para me ameaçar, me forçando a agir e cooperar com ela. Eu realmente não tive escolha. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Corte o CRP. Onde está Sylvia? Erlos exigiu. Ela é aliada daquele capitão. Ela usou a autoridade para abrir o portão de liga leve e escapou, deixando-nos aqui. Bang. Erlos deixou Decker inconsciente e disse: amarre-o. O capitão pode questioná-lo mais tarde. Tiros ecoaram na nave. Eles quebraram portas de liga leve um após o outro com bastante rapidez. Sylvia havia transformado a espaçonave em uma armadilha, mas a própria espaçonave não poderia prendê-los. Essa era a diferença na força bruta. Anxiao adivinhou que Sylvia iria para a cabine de escape o mais rápido possível e escaparia antes que a espaçonave entrasse no estado de salto, ao mesmo tempo liberando todas as naves de fuga de emergência e prendendo-as na espaçonave. No entanto, ele era um mecânico e poderia obter a autorização da nave. Essa era a falha no plano de Sylvia. Anxiao abriu o sistema da nave, seus dedos se moviam tão rapidamente que criavam imagens residuais. Ele digitou incontáveis códigos e rapidamente invadiu o fundo do sistema. Então ele encontrou resistência do sistema de segurança. Ele adquiriu alguns novos conhecimentos avançados ao longo dos 9 meses, como Advanced Smart Technology, que compensou sua fraqueza em termos de hacking. Esse chip preto era um assistente de inteligência artificial ainda mais forte. Depois de conectá-lo à sala central do computador, a velocidade de invasão do sistema dobraria. O alarme foi disparado e o aviso do sistema ecoou na espaçonave. Infiltração de sistema detectada. Por favor, pare suas ações imediatamente. Como o tempo era limitado, Anxiao não contornou o alarme e escolheu o método mais difícil. HMM. Firewall de 13ª geração da série TAC, 47º método de cálculo da sequência Silverlead, parede de senha aleatória. Bastante avançado, na verdade. Os movimentos de Anxiao não pararam. Ele disse enquanto toqueava: romper este sistema levará cerca de 5 minutos, mas a espaçonave entrará no estado de salto em 2 minutos. Sylvia embarcará na nave de fuga antes disso. Arosia, capture-a. Ao ouvir as palavras de Anxiao, Arosia assumiu a forma de energia e saiu pela parede. Paredes de metal não faziam sentido para ela, apenas barreiras de energia poderiam impedi-la de atravessar a parede. Todos estavam se movendo, enquanto Anxiao permaneceu na sala de controle principal e se concentrou em hackear o sistema. Droga, como eu fui exposta. Como pode a Blackstar saber quem eu sou? O som de passos apressados ecoou na ponte do navio. Sylvia estava correndo apressadamente. Ela usou a autoridade do capitão para abrir uma porta de liga após a outra e fechou-as depois de passar. O som de tiros ficou mais claro, o que significa que ela não tinha muito tempo. Se eles lutassem diretamente, ela não seria capaz de resistir. Cada segundo contado neste momento. Sylvia não se atreveu a parar. O ar quente e úmido saía de seus pulmões vez após vez, enquanto ela tentava recuperar o fôlego. Para completar a armadilha, ela usou todas as suas economias para contratar um assassino autônomo e até sabia sobre o paradeiro de Anxiao através da rede de inteligência de uma organização. Sylvia sabia claramente que estava muito fraca. Para ir contra o Blackstar Mercenary Group, ela só poderia depender de uma conspiração e conspiração como essa. Ela queria que esta espaçonave se tornasse o túmulo do Blackstar. Infelizmente, ela agora só podia esperar se salvar. Você se arrepende? Um som ecoou em seu coração. Sylvia mordeu os lábios. Muitas imagens apareceram em sua cabeça. Os olhos de seu pai cheios de amor, as memórias felizes de sua infância, banhando suas memórias com calor. No entanto, as imagens se estilhaçaram como um espelho. As chamas devoraram essas memórias. Mercenários pousaram do céu e destruíram tudo com fogo. Se seu pai não a tivesse mandado embora com antecedência, ela teria morrido naquela tempestade de balas. Depois de ser capturado pelos mercenários,
Seu pai foi enviado para a prisão. Ela havia vagado por aí e sofrido muito antes de finalmente retornar ao antigo lugar. A fortaleza de seu pai era como um lar para ela, mas agora, as únicas coisas que restaram foram as ruínas queimadas. Ela ainda se lembrava, quando era jovem, gostava de se esconder sob a sombra de uma árvore velha e passar tardes preguiçosas vez após vez. Mas aquela árvore foi transformada em carvão agora, exalando um odor pungente. Os galhos pretos eram as únicas coisas que restavam das folhas outrora densas. Cada vez que ela pensava nessas coisas, as chamas incontroláveis de raiva queimavam seus nervos e destruíam sua razão. Para me vingar desses mercenários, vale a pena correr perigo. Sylvia cerrou os dentes. Muito em breve, ela chegou à cabine de escape. Dentro havia cerca de 10 navios de fuga. O capitão chegou por acaso na mesma hora e reclamou: "Você não me disse que os riscos eram tão altos. Eu quero uma recompensa maior." A turbulência estava se tornando mais violenta. Assim que entrassem no estado de salto, eles não seriam capazes de usar as naves de fuga, a menos que quisessem ser dilacerados junto com as naves de fuga. Sylvia puxou rapidamente o ferrolho da nave de fuga. Com o som de correntes de ar, as outras naves de fuga foram lançadas, deixando apenas duas para trás. Assim que os dois estavam prestes a entrar, um matiz de luz dourada apareceu atrás deles. A Rosia passou pela parede e chegou bem a tempo. "Rápido, vá." Sylvia cerrou os dentes. Ela estava prestes a entrar na nave de fuga. Então, de repente, o capitão a empurrou de costas e a jogou em direção à Rosia. Em tempos de perigo, ele não se incomodava com o fato de Sylvia ser sua empregada, ele só queria protelar o tempo. No ar, Sylvia se virou incrédula. Ela não esperava a traição repentina do capitão. Zumbir. Um anel de impacto de energia se expandiu, fazendo Sylvia voar antes mesmo de atingir a Rosia. Ela esbarrou na parede e caiu de lado. Sua expressão estava distorcida pela dor. A Rosia esticou o braço. Seu antebraço se transformou em um grão de energia dourada e varreu as duas naves de fuga como um chicote, derretendo-se através de sua carapaça e deixando um corte vermelho consistente. Estava claro que eles não podiam mais ser usados. O rosto do capitão mudou completamente. Estrondo. A porta de liga leve desabou. Erlos e os jogadores correram para o local e cercaram os dois. Ao mesmo tempo, a espaçonave estremeceu de repente e entrou no estado de salto. Acabou. Sylvia fechou os olhos em desespero. O gás venenoso se dissipou lentamente e as portas de liga trancadas se abriram uma após a outra. A nave saiu do estado de salto e parou no espaço. Hackear o sistema da espaçonave era apenas uma questão de tempo para Anchial. Depois de colocar Sylvia sob controle, ele facilmente obteve a autorização do capitão. A espaçonave inteira estava sob seu controle e agora, ele cancelou a navegação em direção à estrela fixa e o perigo se dissipou. Sylvia sentiu que seu plano era letal, mas, na realidade, não era uma grande ameaça para o atual grupo mercenário Black Star. O grupo de mercenários poderia sair de perigo com sua força bruta, então Anchial não tinha razão para entrar em pânico. Sylvia ainda era muito jovem e ingênua nessa época. A interface os notificou de que a missão estava concluída. Os jogadores ficaram felizes ao receber 1.200.000 de experiência. O incidente chegou ao fim. Todas as pessoas no navio estavam reunidas no salão de hóspedes. Ao redor deles havia mercenários que apontavam suas armas para eles. No meio estavam Sylvia, Decker e o capitão, que estavam fortemente amarrados. Anchial sentou-se no sofá, apoiou os cotovelos nos joelhos e inclinou-se ligeiramente para a frente, examinando lentamente os três. Sua aura era como a de um tigre agachado, muito pressurizante. A tripulação e os funcionários da empresa nem ousavam respirar alto, apesar de não serem eles os interrogados. Decker explicou rapidamente a situação. Alguns dias atrás, o grupo Tyrell preparou os suprimentos para a Ilha do Dragão Flutuante e confirmou deixá-lo cuidar da entrega. Depois disso, Sylvia o encontrou e o forçou a cooperar. "Você sabe sobre nosso paradeiro, então definitivamente há uma organização que forneceu sua ajuda. Você é apenas uma garotinha e não terá uma rede de inteligência tão vasta." Anchial estava sem expressão. "Além disso, você subornou o capitão para assumir o risco e lutar contra um grupo de mercenários, então definitivamente dependia do poder dessa organização." Sylvia olhou para Anchial com uma expressão determinada, como se ela tivesse decidido não dizer nada. Aconteça o que acontecer, ela não estava disposta a abaixar a cabeça na frente de seu inimigo. Bang! O som de um tiro apareceu de repente. Fumaça saiu do focinho. Gotas de sangue espirraram no lindo rosto de Sylvia. Seu corpo inteiro estremeceu. Ela virou a cabeça e olhou para ele. A cabeça do capitão tinha um buraco penetrante de sangue. A expressão de espanto estava fixada em seu rosto. Ele desmaiou lentamente e a poça de sangue se expandiu gradualmente. O capitão pensara que Anchial fosse interrogá-lo e ainda estava preocupado com o que ele deveria dizer para permanecer vivo, mas Anchial não se interessou por ele e deu-lhe uma bala na hora. Os olhos arregalados estavam cheios de pesar. O cadáver mudou de repente para outro homem. Essa era a habilidade de transformação do Spear, especialmente adequada para a infiltração. Os olhos de Erlos brilharam. Eu adivinhei corretamente. De fato, há um Spear que muda de forma. Vendo isso, Anchial agora podia adivinhar aproximadamente o que havia acontecido. Parece que o capitão original morreu há muito tempo e foi substituído por este mutante Spear. Ele é um assassino que você contratou, e deveria ser ele quem envenenou o copo também. Sylvia mordeu o lábio inferior com força. Ela virou a cabeça para não olhar para o cadáver. Apesar de tentar ao máximo permanecer
permanecer forte, ela não conseguiu evitar os tremores ou as pequenas lágrimas que surgiram em seus olhos. Ela só parecia uma adolescente diante do medo da morte. Ei, você também pode me matar. Sylvia fechou os olhos e deu o melhor de si para fazer uma expressão destemida. Eu não me oponho a isso. O focinho ainda quente pressionou o rosto branco e liso de Sylvia. Pelo focinho, Anxiao obviamente podia sentir que Sylvia tremia cada vez mais forte. Capítulo 434, Pai. 1. Zumbido. Neste momento, um holograma apareceu no meio do corredor. Era um indivíduo vestindo roupas luxuosas que se pareciam com lagartos. Ele examinou todo o lugar, olhou para Anxiao e disse em um tom confuso: o sistema de uma nave espacial sob nossa organização foi hackeado. Blackstar, você fez isso? Sua resposta é muito lenta. Eu estive esperando por você. Anxiao recostou-se no sofá e olhou para o homem lagarto, colocando temporariamente a mala de Sylvia de lado. Esta espaçonave pertencia a uma agência de viagens galáctica, então a organização tinha o mais alto nível de autorização. Assim que a espaçonave fosse levada por um estranho, a organização notaria imediatamente e localizaria a espaçonave, a menos que a conexão fosse cortada. No entanto, fazer isso não só exigia tecnologia de hacking, mas também todos os tipos de interrupção e invasão de hardware. Só então o nível mais alto de autorização seria bloqueado. Anxiao recebeu autorização do capitão, então ele sabia há muito tempo que o verdadeiro dono da nave iria encontrá-lo. Embora a espaçonave estivesse sob seu controle, não havia como bloquear a vigilância do dono. Com seu nível de tecnologia, demoraria alguns dias a meio mês para mudar a configuração básica da nave espacial e apagar os direitos do mais alto nível de autorização. Quanto mais profundo era o nível de autorização, mais forte era sua defesa. A diferença em dificuldade era como a diferença entre invadir uma pequena empresa e invadir o governo. O homem lagarto pensou que a espaçonave havia sido roubada, mas vendo a situação atual, parecia haver outra coisa. Ele suprimiu sua raiva e perguntou sobre o que aconteceu. Anxiao explicou o que havia acontecido de maneira simples. Sabendo que o capitão havia sido substituído e alguém havia tentado matar os passageiros durante a viagem, o rosto do homem lagarto mudou tremendamente. Mas os humanos presentes não podiam ver. Eu peguei sua nave porque confiei em sua agência de viagens, mas enfrentei um perigo enorme. Sua reputação é muito decepcionante. Se os clientes em potencial ouvirem sobre isso, quem iria querer levar sua espaçonave que é tão insegura? Anxiao pressionou seu coração e falou em um tom exagerado, chantageando sob a luz do dia. TSK, eu ainda não me recuperei do terror. Estou muito chateado. Você tem que me compensar por isso, incluindo danos mentais, salários perdidos, cheque pós-trauma e outros. O homem lagarto balançou o rabo e disse com frustração: sinto muito. Isso é um abandono do dever de nossa organização. Nós definitivamente lidaremos com isso e lhe daremos as compensações de acordo. Era difícil evitar os assassinatos. Sua agência de viagens também foi arrastada para essa confusão, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Afinal, acontecera em sua espaçonave. Havia muitas agências de viagens galácticas no universo, então a competição era bastante intensa. Se isso fosse divulgado de forma exagerada, a imagem de sua marca definitivamente seria afetada. Pelo menos o Blackstar era um grupo de mercenários que trabalhava por dinheiro e manteve sua palavra. Ele estava disposto a compensar e evitar os danos. Esta agência de viagens possuía dezenas de naves espaciais e fazia cerca de 1000 ienas todos os dias. Seria um desperdício se Anxiao não os fizesse pagar. Anxiao declarou diretamente uma quantia exorbitante e, após algumas negociações, os dois mal concordaram com a indenização de 30.000 ienas. Depois de receber os 30.000 ienas, Anxiao agora tinha cerca de 840.000 ienas. Ele suspirou em seu coração e sentiu que chantagear era uma maneira muito mais rápida de ganhar dinheiro em comparação a ser um mercenário. Mas não tão rápido quanto ganhar na carteira dos jogadores. Antes que você se lembre desta espaçonave, empreste-a por alguns dias. De qualquer forma, vocês podem rastreá-lo e saberão onde está a espaçonave, disse Anxiao. Isso. Tudo bem. Depois de concordar, o homem lagarto chateado desligou a comunicação. Anxiao não pretendia levar a espaçonave embora. Ele não era uma criança que poderia simplesmente roubar o doce de outra pessoa. Roubar uma nave espacial com um proprietário oficial fará com que ele seja procurado, a menos que não haja testemunhas. Os contras superavam os prós, e não era tão seguro quanto chantagear os proprietários. Em sua vida anterior, muitos jogadores provaram as consequências de roubar espaçonaves com ações. Independentemente de terem sucesso ou fracasso, eles se tornariam procurados e perseguidos por mercenários, caçadores de recompensas e patrulhando a aplicação da lei de todas as civilizações. Sua favorabilidade inicial com as várias civilizações legais cairia em uma quantidade enorme também. Além disso, se fossem descobertos nas cidades ou planetas pertencentes às facções legais, seriam cercados pelos guardas e presos. Não valeu a pena. Anxiao não tinha interesse em seguir o mesmo caminho. Ele não tinha necessidade urgente de espaçonaves, então não queria arriscar. Além disso, ele sabia como obter espaçonaves de graça sem os efeitos colaterais. Então, é claro, ele não estava interessado em roubar a espaçonave. Depois que o assunto foi resolvido, Anxiao olhou para Sylvia novamente. Essa adolescente estava amarrada com força e caindo para o lado. Seus cílios baixos tremiam continuamente, parecendo extremamente lamentáveis e comoventes. No entanto, isso não teve absolutamente nenhum efeito no grande mecânico. Apenas os inimigos mortos eram bons inimigos. Espere um minuto.
Quem amarrou ela assim? Anxiao acabara de perceber as excelentes habilidades de amarração usadas em Sylvia. Bunhitdog ergueu a mão imediatamente como um bom aluno respondendo a uma pergunta. Ele disse com um sorriso brilhante no rosto, eu fiz. Não parece incrível? Você está realmente se deixando levar. A boca de Frenzy Edward se contraiu. Na lateral, Erlos balançou a cabeça e perguntou, Estrela Negra, o que você planeja fazer com ela? Anxiao brincou com uma arma de fogo. Olhou para ele e disse, a julgar pelo seu tom. Parece que você tem algumas sugestões. Você deve falar se tiver algum. Não sou um ditador. Acredito na democracia. Erlos fez uma pausa e escolheu as palavras com cuidado. Ela disse, vocês, mercenários desonrosos, ajudaram aqueles tiranos a reprimir as pessoas que estão sofrendo. Acho que ela definitivamente entendeu mal alguns detalhes. Todos nós sabemos muito bem que tipo de pessoa Langley é, mas ela não parece, eu acho. Não é melhor perguntar sobre isso primeiro? Então, Erlos suspirou e disse, afinal, eu entendo o impulso da vingança, sem mencionar o fato de que ela é apenas uma criança. Se houvesse uma chance para eu assassinar o líder da Darkstar, eu nem hesitaria. Entendo. Bom para você. A boca de Anxiao se contraiu. Ele se virou, olhou para os jogadores atrás dele e perguntou, e vocês? Alguma sugestão? Os jogadores congelaram, sem esperar que fossem chamados. Nós? Nada. Tudo está bem. Tudo está bem. Mas qual dá uma recompensa melhor? Essa garota é muito bonita, é uma pena matá-la. Os jogadores responderam descuidadamente. A maioria deles era do sexo masculino. Eles preferiam ser decisivos e resolver o problema. As jogadoras como Heineken e Maplimon foram mais gentis e sugeriram procurar a verdade. Sylvia cerrou os dentes com força e tentou o seu melhor para mostrar um rosto feroz, mas seu corpo ainda tremia. Ela não tinha forças para resistir e só podia esperar que seu destino fosse decidido por outra pessoa. Anxiao estreitou os olhos e olhou para ela enquanto pensava. Ele tinha muitas maneiras de lidar com isso. Matar era o mais simples. Contanto que ele puxasse o gatilho para Sylvia, que estava agindo duramente, mas tremendo de medo, os jogadores no futuro perderiam milhares de paródias, fazendo a jornada dela terminar em suas mãos antes mesmo de começar. Ele tinha uma razão para fazer isso. Ele estava apenas matando um inimigo. Então ninguém poderia dizer que havia algo errado com isso, com o sangue de inúmeras pessoas em suas mãos. Anxiao não se importou com mais um personagem conhecido no futuro. No entanto, ele não era uma pessoa sanguinária. Para ele, matar era apenas um método. Os benefícios eram seu verdadeiro objetivo. A pergunta que estava em sua mente era se ele poderia obter mais benefícios de Sylvia e se matá-la ou não matá-la seria mais benéfico. Não importava se Sylvia seria boa ou má no futuro, o grande mecânico An só precisava de alguém com valor, assim como aquela louca Ayla. Não, espere, ele salvou a Aurora. Então Ayla não estava louca. Mas no enredo de sua vida anterior, Ayla destruiu planetas inteiros de vidas. Então não seria um exagero chamá-la de extremamente perversa. Anxiao prestava atenção em seu poder, não em sua personalidade, beleza ou coisas assim. Havia muitos tipos de inimigos. Aqui inimigos que não podiam ser negociados, como a organização Germinal e Darkstar. Competidores que podiam ser amigos ou inimigos, inimigos de mal-entendidos e assim por diante. Do jeito que ele via, Sylvia era uma inimiga nascida de um mal-entendido, e Anxiao sabia que mal-entendido era. Langley era um rebelde criminoso, mas como pai, ele definitivamente tinha escondido algo de sua filha ou até mesmo mentido para ela, encontrando desculpas para suas ações. Portanto, Sylvia pensava que as ações de seu pai eram lutar contra um tirano e que ele estava salvando seu povo. De acordo com a experiência de sua vida anterior, Sylvia era bastante justa, ela estava apenas cega pelo ódio e pelas mentiras. Se ela soubesse que tipo de pessoa seu pai era, ela poderia desistir de sua vingança como fez na vida anterior de Anxiao. Anxiao sabia a verdade há muito tempo e sabia como mudar rapidamente a perspectiva de Sylvia. Para ele, essas eram apenas pequenas ações. Mas esta não era a chave. A chave era, que benefício ele poderia obter fazendo isso. HMM. Talvez uma certa missão possa ser acionada. Como existem algumas recompensas, ela ainda tem algum valor. Então será isso. Mantenha-a viva temporariamente e complete a missão primeiro, então trate disso dependendo da situação. Se ela ainda for hostil, então vou enterrá-la. Liberar ela? Isso era completamente impossível. Do ponto de vista de um empresário, Sylvia não era apenas uma pessoa, mas um recurso que tinha valor. Seus bens não eram tão grandes a ponto de ele jogar dinheiro fora nas ruas e desperdiçar recursos. Ao ter esses pensamentos, Anxiao levantou-se e disse, faça as malas e prepare-se para partir. Derrube-a e tranque-a. O rosto minúsculo de Sylvia ficou chocado. Ela olhou para cima e disse, para onde você está me levando? Para ver seu pai? Anxiao disse friamente. Os olhos de Sylvia se arregalaram instantaneamente, ela não conseguia acreditar. Capítulo 435, Pai. 2. Agolo Prison City era uma enorme fortaleza feita de aço localizada no Agolo Alliance Garrison Planet, um dos 7 planetas sob a New Pilen Alliance. Foi usado para prender criminosos políticos, criminosos de guerra, criminosos traidores e outros criminosos dos membros da aliança. O pai de Sylvia, Langley, foi preso aqui. A nova aliança Pilen foi uma pequena aliança de civilizações no Rhine Star System do Colton Star Cluster no Shattered Star Ring. No Mar dos Planetas, havia inúmeras alianças políticas como essa. Normalmente, uma aliança de civilização só existia dentro de uma determinada área. A maioria deles foi formada quando uma civilização na área decidiu se desenvolver pacificamente, formando assim uma aliança. A nova aliança Pilen tinha 8 membros.
todas pequenas civilizações galácticas entre o nível do planeta e o nível do sistema estelar. Essas civilizações já foram nações no mesmo planeta chamado Pilen. Depois que a tecnologia do planeta Pilen atingiu um nível que lhes permitiu entrar no espaço, essas nações não puderam chegar a um acordo. Como havia disputas, eles decidiram se separar pacificamente. Havia tantos recursos no universo esperando para serem descobertos, então não havia necessidade de ser inflexível. Portanto, a nação mais forte permaneceu em seu planeta-mãe, e as outras nações tomaram espaçonaves de migração e migraram para outros planetas. No final, todos eles se desenvolveram em civilizações diferentes. Em termos de fundamentos, todas essas civilizações tinham as mesmas raízes. Sua tecnologia e cultura eram muito semelhantes. Portanto, após muitos anos de separação, eles se juntaram novamente, formando a nova Aliança Pilen. Esta foi a força mais forte do High Star System. Na vida anterior de Anxiao, houve discussões sobre a implementação de um sistema semelhante na Terra, já que a Terra não poderia ser unida. Talvez fosse uma boa ideia. Claro, isso era muito idealista, e os problemas relativos a recursos limitados sempre eram complicados. Além disso, ainda não se sabia se a Terra poderia se desenvolver a um ponto em que pudessem entrar no espaço sideral. Felizmente, o grande mecânico não precisava mais se preocupar com esse problema. Langley tinha sido originalmente um oficial do exército de alta patente de uma nação, quase um feiticeiro que tinha uma terra própria. Sua vida era boa e ele também era bem pago. No entanto, um dia, ele repentinamente usou sua influência para provocar o exército, recrutando um grande número de pessoas em segredo e reunindo um grupo de rebeldes, parecendo querer formar uma nação por conta própria. Ele chamou isso de revolta, mas, na realidade, eles estavam fazendo coisas imorais. Eles construíram uma fortaleza muito firme e lutaram com seus antigos superiores por muitos anos. No final, eles foram demolidos por um grupo de mercenários galácticos que caíram do céu e penetraram direto em seus quartéis generais. O Black Star Mercenary Group foi um desses mercenários que aceitou o convite de contratação do Purple Gold Army. Desta vez, Anxiao estava pilotando a nave espacial Rainbow com Xi chegou ao território da nova Aliança Pilen. Ele havia enviado um pedido antes, e a Aliança sempre recebia mercenários que haviam trabalhado com eles antes. Assim, eles aceitaram seu pedido de interrogar o prisioneiro. A espaçonave pousou no pier do Agolo Alliance Garrison Planet, pegou o transporte terrestre e rumou para a cidade da prisão. Anxiao trouxe apenas algumas pessoas para esta viagem, a Rosia, a amarrada Sylvia e alguns jogadores, incluindo Boom e T-Dog. O resto estava esperando na espaçonave. Essa viagem era apenas para deixar Sylvia ver seu pai, então não havia necessidade de trazer muitas pessoas. O porquê você está fazendo isso? No veículo de batalha pairando de maneira estável, Sylvia estava se sentindo complicada. Poucos dias atrás, quando ela falhou no assassinato, ela pensou que iria morrer com certeza. Mas, para sua descrença, Anxiao não apenas não a matou, como até a trouxe para ver seu pai. Nas raras vezes em que ficou acordada durante a viagem, ela se perguntou se isso era um sonho. Sem a aprovação da aliança, ela nunca seria capaz de entrar na fortemente protegida cidade-prisão de Agolo. Ela havia pensado que nunca mais veria o pai. Sylvia não conseguia entender por que Anxiao a estava ajudando. Para que você saiba que seu ódio não tem sentido e como é indigno que você dê sua vida por ele. Além disso, para avisar seu pai sobre sua morte. Eu realmente quero ver sua expressão quando ele perceber que suas mentiras mataram sua própria filha. Matar pessoas e destruir seu espírito é o meu favorito. Anxiao encolheu os ombros. Ele não se incomodou com a expressão furiosa de Sylvia e abriu a interface. Depois que ele deixou Sylvia viver, uma nova missão, mentiras, foi acionada. Sua exigência era que Sylvia soubesse a chamada verdade. A recompensa não foi tão ruim, 540.000 XP. Não havia necessidade de procurar a verdade, ele apenas tinha que perguntar a seu pai. No histórico de personagem de Sylvia na vida anterior de Anxiao, seu pai foi feito em pedaços pelos mercenários. Mas agora, ele havia sido capturado vivo por Anxiao. Essa missão de contratação proporcionou uma recompensa maior por capturá-lo com vida. Então ele deixou Langley viver, o que tornou as coisas muito mais fáceis agora. A cidade prisional de Agolo era enorme e magnífica. Havia muitos guardas e muitos atiradores posicionados em locais elevados. O holofote iluminou a noite e fez com que parecesse o dia. Eles entraram na prisão com sucesso e um diretor veio recebê-los. Black Star, ouvi muito sobre você. Este diretor tinha barba e era muito direto. Ele apertou a mão de Anxiao com firmeza e riu apaixonadamente. Meu amigo Barney serve no 37º Exército de Campo. Ele participou da operação de erradicação da fortaleza de Langley e lutou ao lado dos mercenários. Ele testemunhou como você é poderoso e sempre menciona você para mim. Estou preso nesta cidade-prisão silenciosa todos os dias e, finalmente, estou conhecendo alguém tão renomado quanto você. Você é muito gentil. Anxiao manteve um leve sorriso e conversou casualmente enquanto seguiam o diretor. Muito em breve, eles pararam diante do portão de metal de uma cela para uma única pessoa. A distância era apenas uma porta de distância. Sylvia estava muito animada e quase teve vontade de correr imediatamente para ver seu pai. No entanto, Anxiao agarrou seu ombro, tornando-a incapaz de se mover. Senhor, diretor, quero ver Langley sozinho primeiro. Sem problemas. O diretor assentiu. O que você quer fazer com meu pai? Sylvia era como um gatinho zangado com chamas nos olhos. Ela mordeu com toda a força a mão de Anxiao, mas não só foi incapaz de machucar Anxiao,
como também estava tonta com o choque desviado pelo braço de Anxiao. Um dano desviado de apóstrofo 13 apareceu acima de sua cabeça, enquanto a palavra imune apareceu acima de Anxiao. O que eu quero fazer com ele? Esta é uma boa pergunta. Eu não quero que ele pareça tão bem quando vir você. É melhor ter perdido um olho ou uma orelha. Anxiao curvou os lábios e entrou sozinho na cela. O portão de metal se fechou atrás dele e bloqueou os gritos furiosos de Sylvia. A luz da sala estava muito fraca. A cela era dividida em duas áreas por uma gaiola aquecida por eletricidade, e dentro da gaiola estava a cela real. Langley se apoiou na parede negra coberta de musgo e sujeira. Havia barba por fazer em seu rosto e seus olhos não tinham foco. Ele estava muito mais velho e decrépito do que antes. Quando Langley ouviu um som, ele pensou que era o guarda, então ele se virou e olhou subconscientemente, mas o que ele viu foi seu pesadelo que ele nunca poderia esquecer. Sua expressão ficou apavorada e ele deu um pulo instantaneamente. É você. Por que você está aqui? Você tem muito medo de mim? Anxiao caminhou até a jaula com o rosto inexpressivo. Você não deveria me agradecer? Se fossem os outros mercenários que pegassem você, eles nem mesmo teriam desperdiçado energia para pegar seu cadáver. Você acha que estaria aqui de corpo inteiro como está agora? Embora houvesse uma gaiola entre eles, Langley não se sentia seguro. Ele recuou apressadamente e suas costas bateram na parede. Ele engoliu a saliva ansiosamente, e a dor nos joelhos estava ficando mais forte. Ele ainda conseguia se lembrar vividamente do que aconteceu. Um grupo de mercenários com armadura caiu do céu, matou seu exército como se cortasse vegetais e avançou para o coração de sua fortaleza. O mercenário que estava diante dele agora acenou com as mãos e convocou cerca de 100 canhões em um instante. Pelo menos 1000 pessoas foram mortas apenas por esta pessoa. Ele abateu seu caminho, marchou até ele e disparou 2 balas em seus joelhos. Aquela dor era quase sufocante. Langley ainda dependia dos nervos implantados nos joelhos para se levantar. Pare com essa bobagem, estou aqui para ajudá-lo, Anxiao disse friamente. Sua filha Sylvia. Não sei que mentiras você disse a ela, mas ela acreditou em qualquer besteira que você disse e sente que você é um grande homem e um libertador do povo. Ela queria vingar você e tentou me assassinar. O quê? O rosto de Langley mudou instantaneamente. Ele se lançou contra a grade e se agarrou à gaiola aquecida, sem se importar com a alta temperatura queimando em suas mãos e o cheiro de queimado que emanava dela. Seu rosto quase podia tocar o rosto de Anxiao, cheio de ansiedade e raiva. O que você fez com ela? O que mais? Anxiao deixou escapar um suspiro e disse, é claro que eu a matei. Eu atirei abaixo de sua mandíbula através de sua cabeça, abrindo um buraco na parte de trás de sua cabeça. Seu suco cerebral e sangue espirraram por toda a parede. Um de meus subordinados a achou muito bonita, então ele está planejando esfolar seu rosto e transformá-lo em um espécime para exibição. Langley quase desmaiou. Sua filha era sua única motivação para permanecer vivo. Sua expressão tornou-se distorcida, enquanto raiva, arrependimento, dor no coração, desespero e ódio passavam um após o outro. Ele rosnou como uma besta se aproximando da morte, e até mesmo seu medo de Anxiao foi completamente esquecido. Vou te matar. Com certeza vou te matar. Anxiao olhou para o furioso Langley calmamente, e quando sua garganta ficou rouca de tanto gritar e só conseguiu encará-lo enquanto respirava pesadamente, Anxiao disse lentamente, ok, chega de piadas. Sua filha está fora do portão. Eu a capturei. Eu a trouxe aqui só para ver você. Langley congelou e não conseguiu reagir. Ele se sentia extremamente fraco por causa da montanha-russa emocional. Ele desabou no chão, apontou o dedo trêmulo para Anxiao, mas não conseguiu dizer uma palavra. Anxiao se agachou, olhou Langley nos olhos e disse, você é uma pessoa inteligente. Se eu mato sua filha ou não, depende de você. A expressão de Langley mudou muitas vezes. Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Fale. Não tenho paciência para esperar que você considere. Anxiao bateu na gaiola de metal com impaciência. Não sou uma boa pessoa. Mas você é mais malvado do que eu. Os olhos de Langley estavam cheios de emoções complicadas. Ele disse com uma voz rouca, eu o farei. Vou contar a ela tudo sobre mim. Eu era um espião de alto nível para outra força desde o início. Eu era controlado por outra pessoa e tudo o que fiz foi para reverter as regras estabelecidas pela nova aliança Pilen. Direi a ela que menti para ela. Não sou quem ela pensa que sou. Sou apenas um traidor desprezível. Um homem mau que destruiu milhares de famílias para seu próprio benefício. Vou destruir a imagem que ela tem de mim e fazê-la se sentir completamente desapontada comigo. Seu pai, você sabe o que fazer. Anxiao se levantou. Langley olhou para Anxiao e disse, por aqui. Você vai deixar minha filha ir? Anxiao não se preocupou em responder. Ele se virou para caminhar em direção à porta e o deixou com um último lembrete. De qualquer forma, se eu não gostar do resultado após a conversa, farei o que disse antes uma realidade. Esta é a única chance que estou lhe dando. Ele abriu a porta e saiu da cela. Ele imediatamente viu o rosto ansioso de Sylvia. Ela estava olhando para ele com raiva, mas não conseguiu controlar-se de olhar para a fresta da porta. Entre. Você tem 10 minutos. Anxiao acenou com a mão e disse a Rosia para soltar Sylvia. Sylvia correu para a cela e mal podia esperar para ver o pai. Depois de fechar a porta, o diretor ligou as imagens de vigilância e monitorou a conversa de Sylvia com Langley. A mudança de expressão de Sylvia podia ser vista claramente. Ela passou de ansiosa para atordoada, então chocada, então houve uma discussão intensa. Eles podiam até ouvir vagamente os uivos descontrolados de Sylvia pela porta de metal grossa. No final, as lágrimas jorraram de seus olhos. Ponto. Sublinhado, mentiras. Completado. Você recebeu 540 mil de experiência. Sublinhado.
São 10 minutos. O diretor abriu o portão e trouxe Sylvia para fora. Ela parecia ter perdido sua alma. Seus olhos estavam fora de foco e ainda havia marcas de lágrimas em seu rosto. Ela perdeu todas as motivações e era como um cadáver ambulante. Sua energia de 10 minutos atrás não estava em lugar nenhum. A forte crença que ela estava segurando desabou. Só então ela soube que a grande imagem de seu pai em seu coração fora construída inteiramente de mentiras. Ela havia mentido para ela por mais de 10 anos. Ele não era um grande homem. Tudo o que ele fez foi desprezível. E ele mereceu cada pedaço de sofrimento que ele tinha agora. Mesmo sem a interferência dos mercenários, ele teria sido derrotado pelo exército mais cedo ou mais tarde. Se não fosse pelo Black Star, seu pai nem estaria vivo. Seu mundo entrou em colapso. Todas as imagens quentes e brilhantes da infância em suas memórias pareciam diferentes. Tudo era mentira. Ela sentiu como se seu coração estivesse sendo penetrado por 1000 balas. Ela não conseguia nem digerir essa informação em pouco tempo. Sua visão começou a girar, e todo o som tornou-se distante e fraco como se ela estivesse isolada do mundo. Plop. Sylvia caiu no chão e desmaiou, pela fresta que se fechava lentamente na porta. Anxiao olhou para Langley pela última vez. Este líder rebelde parecia estar décadas mais velho, mas seu rosto estava muito calmo. Ele ainda tinha um toque de alívio. Anxiao balançou a cabeça, agarrou Sylvia pelo colarinho das costas e colocou o garoto por cima do ombro como um saco. Parabéns por crescer. Capítulo 436. O início dos 10 anos. Anxiao e os outros chegaram à sala de descanso. O diretor saiu após dizer algumas palavras, deixando Anxiao e os outros na sala. A missão está concluída. Em seguida, preciso lidar com ela. Anxiao jogou Sylvia em uma cadeira. Ele olhou para a adolescente desmaiada e contemplou. Fiz Sylvia ouvir sobre o que seu pai fez. Com referência ao que aconteceu na minha vida anterior, ela deveria mudar. Mas não é certo. Em primeiro lugar, na minha vida anterior, ela só sabia a verdade depois de lutar por muitos anos. Ela era mais velha e mais madura, então ela poderia se ajustar melhor. Por enquanto, ela é apenas uma criança. Talvez ela ainda me odeie ou evite isso temporariamente. Em segundo lugar, Langley morreu há muito tempo na minha vida anterior, mas agora ele ainda está vivo, e isso a impactará de uma forma desconhecida. Provavelmente é benéfico. Depois de refletir um pouco, Anxiao decidiu tomar uma decisão depois de ver a reação de Sylvia. De sua perspectiva, era definitivamente melhor fazer Sylvia ficar. Um recurso NPC entregue à sua porta, não havia razão para ele desistir. Ele até pensou em passar pela história do grupo mercenário para ver se havia mais chances como essa. Anxiao estava prestes a acordar Sylvia com um tapa, mas de repente, ele se lembrou que Boom It Dog estava ao lado dele. Então ele não o fez. Anxiao deu 2 passos para trás, virou a cabeça e disse a Rosia, acorde-a. A Rosia avançou e deu um tapa no rosto de Sylvia. Sylvia acordou lentamente. Meu rosto está tão dormente. Sylvia abriu os olhos. Ela podia sentir dormência em seu rosto, e doeu um pouco. Ela olhou ao redor e, no momento em que viu Anxiao, ficou com raiva subconsciente quando de repente se lembrou do que acontecera antes de desmaiar, e sua raiva desapareceu. Em vez disso, seu humor despencou. Ela olhou para os dedos dos pés, seu rosto cheio de tristeza. Ela achava que seu pai era ótimo, mas a realidade era que Langley era um traidor. Mesmo sem a Estrela Negra, seu pai teria sido derrotado pelos outros mercenários mais cedo ou mais tarde. Além disso, seu pai só viveu porque Anxiao se conteve, então sua hostilidade para com Anxiao desapareceu. Se a pessoa que ela iria vingar fosse um traidor, mesmo que essa pessoa fosse seu pai, ela ainda sentia que o que ela fez seria errado. Langley causou seu próprio sofrimento. Então não havia nada que ela pudesse vingar. A gloriosa imagem de seu pai em seu coração desmoronou. Os sentimentos de Sylvia em relação a Langley tornaram-se complicados e conflitantes. Ela acreditava que o amor de seu pai por ela era verdadeiro, mas tudo o que ele fazia estava além de seu alcance aceitável. Seu pai tinha mentido para ela o tempo todo. Claro, ela o desprezou por isso. A dúvida de Anxiao forçar seu pai a dizer essas coisas só existiu por uma fração de segundo, porque Anxiao fez isso de maneira muito óbvia e confiante, sem nenhum disfarce. Ela sabia que era impossível com apenas um pequeno pensamento. Afinal, ela era apenas uma garotinha que falhou em assassiná-lo, porque o capitão de um renomado grupo de mercenários faria tanto esforço para mentir para ela. Anxiao havia capturado Langley com suas próprias mãos. Se ele não soubesse a verdadeira identidade de seu pai, por que ele de repente a levaria para questionar seu pai? Além disso, seu pai havia dado muitos detalhes sobre os crimes que ele havia cometido, e todos eles eram reais. Talvez quando ela investigou naquela época, ela ainda tivesse alguma esperança em seu coração e sentisse que aquelas suspeitas eram todas mentiras. Agora que a fonte dessas coisas havia descrito esses crimes em detalhes, todas as suas fantasias foram destruídas. Sylvia olhou para Anxiao com sentimentos muito complicados. Embora este capitão do grupo mercenário a estivesse assustando o tempo todo, suas ações realmente ajudaram. Depois que seu pai foi capturado, ela experimentou tanto frieza quanto calor entre as pessoas. Ela não sabia como reagir a essa gentileza de um estranho e se sentia culpada. Quando as chamas de raiva que queimaram seus sentidos se extinguiram, ela finalmente falou com o coração. Obrigado. Você é uma boa pessoa. É. Sinto muito.
Sinto muito. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Parece que a operação de modificação cardíaca foi um sucesso. Nosso capitão é conhecido como a mulher mecânica, hã? O que você achou? Boom It-dog riu com as mãos na cintura. Anxiao agiu como se não tivesse ouvido e avaliou Sylvia. Essa garota não estava mais mal-humorada. Ela parecia quieta e bonita. Embora ela estivesse uma bagunça depois de ser capturada por tantos dias, a poeira em seu rosto não conseguia cobrir o quão bonita ela era. Como um dos alvos mais populares da indústria da paródia em sua vida anterior, ele já previa que Sylvia crescia para ser bonita. Não quero me preocupar com mais nada por enquanto. Diga-me, qual organização o ajudou a saber meu paradeiro? Anxiao perguntou com uma voz profunda. Sylvia não se escondeu mais e falou a verdade. É uma organização de vendas de inteligência chamada MITAR. Usei parte das minhas economias e disse-lhes para ficarem atentos ao seu paradeiro. Depois comprei essas informações deles. O mutante espera que contratem um assassino autônomo. Ele e eu elaboramos o plano de assassinato juntos. O gás venenoso e o veneno pertenciam a ele, mas você já o matou. Sylvia fez uma pausa. De repente, ela percebeu que Anxiao havia matado outra pessoa. Mas não ela. Era porque ele a conhecia. Então ela fez a pergunta que ela sempre quis fazer. Como você me reconheceu? Meu pai te contou? Coincidência. Anxiao deu uma resposta superficial e ponderou sobre aquela organização de inteligência chamada MITAR. As organizações da Impel geralmente eram neutras. Se o cliente solicitasse informações sobre alguém ou alguma organização com a qual não pudesse mexer, ele se recusaria a vender. Não mexer com pessoas muito fortes era uma regra tácita para as organizações de inteligência. Claramente, ele não estava naquela lista aos olhos dessas organizações de inteligência, ao contrário de seu chefe Ames, que realmente não podia ser confundido. Honestamente, Anxiao não gostou da sensação de expor seu paradeiro, mas ele não tinha uma solução para isso temporariamente. Esta foi uma situação inevitável. Para resolver isso, ele só poderia se tornar mais forte, fosse por força, influência ou fama, contanto que ele pudesse fazer a organização da inteligência sentir que ele não poderia ser confundido, eles não venderiam sua inteligência. Parece que preciso continuar trabalhando muito. Anxiao colocou esse assunto em seu coração, estreitou os olhos e perguntou, qual é o seu plano? Sylvia balançou a cabeça e parecia perdida. Ela não sabia para onde ir depois de repentinamente perder seu objetivo. A galáxia era tão grande, mas ela não tinha para onde ir. Pai, Ellie. Embora não seja uma boa pessoa, ele me disse a verdade. Talvez seja porque ele não quer me arrastar para baixo e não quer que eu me negligencie por causa dele. Ele quer que eu tenha minha própria vida. Depois de se acalmar, Sylvia meio que entendeu que seu pai fez o que fez para salvá-la, ou porque ele destruiria a imagem que vinha construindo no coração de sua filha por tantos anos. Embora ela ainda estivesse incomodada com isso, ela não tinha outra escolha a não ser aceitar a realidade. Ela disse suavemente, o universo é tão vasto. Provavelmente irei procurar em lugares diferentes, na esperança de encontrar algo mais em que possa estar determinado. Você quer partir? Anxiao disse com um rosto inexpressivo. Eu permiti que você saísse. Sylvia congelou. A primeira regra dos mercenários, todos os trabalhos têm que ser pagos. Nossa ajuda não era de graça. Além disso, você acha que vou deixar de lado o fato de que você tentou me assassinar? Estou de bom humor. Então não quero te matar, mas isso não significa que você não tenha que pagar um preço. Você tem que compensar por todos os meus danos. Anxiao cruzou os braços e bufou. Eu não tenho dinheiro agora, disse Sylvia, constrangida e inquieta, incomodada. Ela gastou todas as suas economias neste assassinato. E esses foram os fundos que Langley havia deixado para ela. Ela realmente não tinha dinheiro algum. Sem dinheiro? Anxiao estava sem expressão. Então você deve me retribuir com o seu corpo. Os olhos de Sylvia se arregalaram instantaneamente. Ela corou e gaguejou. Ei você! Eu sou apenas uma criança. Eu cá, não posso. Os jogadores ficaram chocados e olharam para Anxiao incrédulos. Santo, eu não sabia que você era esse tipo de fantasma negro. Somos o mesmo tipo de pessoa. Boom It-dog gravou com alegria. Ele ficou muito satisfeito. Isso era muito explosivo. A Rosie inclinou a cabeça e murmurou. Esta deve ser a ação dos humanos de enviar um sinal de acasalamento. Anxiao quase não conseguiu manter o rosto sério depois de ouvir o que a Rosie disse. Ele estreitou os olhos e disse, o que vocês estão pensando? Não tenho interesse em seu corpo. Eu quero sua liberdade. Sylvia imediatamente deu um suspiro de alívio. Ela olhou para Anxiao com apreensão. Liberdade? O que você quer dizer? Você tem que trabalhar para mim por 10 anos. 10 é muito longo. Você pode torná-lo um pouco mais curto? Sylvia fez o sinal de um pouco enquanto falava em tom bajulador. 12 anos. Não, 10 anos é bom. Sylvia acenou rapidamente com as mãos. Nestes 10 anos, você será meu subordinado. Se você quiser fugir ou me trair, não vou lhe dar uma segunda chance. Talvez você possa escapar. Mas seu pai não tem para onde correr, Anxiao disse friamente, ao ouvir a ameaça. O rosto de Sylvia ficou sério por um segundo. Ela queria ficar com raiva, mas se sentia impotente para fazê-lo. Com suas emoções turbulentas, ela baixou a cabeça e disse suavemente, não vou fugir dos meus próprios erros. São apenas 10 anos. Ainda sou jovem, então posso pagar. Não tenho nenhum outro lugar para ir agora. Já que Anxiao escolheu deixar Sylvia viver, ele definitivamente teve que fazer uso do valor dela e criar mais lucro do que matá-la. Sylvia era pelo menos uma nota super em seu pico na vida anterior, então ela era uma ação potencial muito boa. Ao recrutá-la, ele poderia considerar ter outro oficial de alta qualidade. Além disso, ela era talentosa na aula de mecânico, o que combinava com suas habilidades. Ela poderia se tornar sua assistente, embora precisasse de tempo para crescer.
O investimento valeu a pena. Han Xiao queria supers de grau maduros também, mas enganar alguém com grau superior era muito difícil. Não havia tantas pessoas tão fáceis de enganar quanto Erlous, e mesmo enganar Erlous não tinha sido tão fácil. De acordo com a personalidade de Sylvia em sua vida anterior, embora ela às vezes fosse extremada, ela poderia ser considerada normal depois de desistir da vingança. Agora, esse processo havia sido concluído com muitos anos de antecedência, o que só poderia ser para melhor. Além disso, não importa o que acontecesse, Sylvia era uma personagem popular. Isso poderia aumentar indiretamente a popularidade de sua facção entre os jogadores, dando à sua facção mais fama. Depois que ela se juntou a ele, sua carreira de pirata galáctica não ocorreria mais. No entanto, ela tinha os fundamentos, afinal, contanto que ela estivesse devidamente sintonizada, seu sabor definitivamente não seria pior do que na vida anterior. Pela possibilidade de não poder controlá-la no futuro, o grande mecânico não estava nem um pouco preocupado. Não porque ele fosse arrogante, mas até mesmo a velocidade de crescimento dos jogadores não poderia igualar a dele. Se ele não tivesse esse pouquinho de confiança, ele poderia voltar ao planeta Água Marinha e abrir uma fazenda de porcos. Capítulo 437, Conclusão da Pruleag. Han Xiao e os outros voltaram para a nave. Sylvia claramente não estava acostumada com sua nova identidade e parecia cautelosa. Han Xiao disse aos irmãos Volga que lhe ensinassem o conhecimento básico, e ele foi puxado de lado por Erlous. Você a deixou se juntar à nossa equipe? Erlous perguntou surpreso. Han Xiao descreveu o processo brevemente e deu uma olhada em Erlous. Você tem um problema? Não, eu não tenho problemas com uma garotinha, mas ela não pode lutar. Como ela pode se tornar uma mercenária? Ela é talentosa. Ela não será pior do que você com algum treinamento. A boca de Erlous se contraiu, comparando-me com uma garotinha. Sinto que você está me envergonhando. E, você está pensando demais nisso. Eu só vou te envergonhar durante o treinamento. Han Xiao brincou. Ele se virou e olhou para Sylvia. Ela estava cercada pelos jogadores, que tentavam iniciar uma conversa com ela, mas não sabiam o que fazer. Esta foi a tradicional cerimônia de boas-vindas do Black Star. Na vida anterior de Han Xiao, Sylvia ingressou e deixou muitas organizações para adquirir superconhecimentos, mostrando seu potencial. Como agora ela havia se juntado à sua facção, Han Xiao naturalmente passaria seus conhecimentos para ela se quisesse que ela fosse útil. De acordo com o caminho que ela percorreu em sua vida anterior, ela era mais adequada para a aula de mecânico. Han Xiao esfregou sua corrente e decidiu ajustá-la pessoalmente. Treiná-la. Naquela época, Floating Dragon Slam também estava no Hynix Star System. Han Xiao configurou a navegação automática da nave, deixou a nova aliança Pilen e chegou à Ilha do Dragão Flutuante para entregar os suprimentos. Embora Decker tenha sido ameaçado, ele esteve envolvido no assassinato. Tyrell ficou furioso quando descobriu e demitiu Decker no local. Mesmo que Decker tivesse seus motivos, Tyrell não queria usar alguém que havia prejudicado o lucro da organização. Depois disso, Tyrell expressou suas sinceras desculpas. Han Xiao nunca desistiria de uma oportunidade de obter lucro. A compensação que ele exigiu desta vez foi um desconto maior, que Tyrell concordou instantaneamente. Ele era diferente da agência de viagens à qual Rainbow Conch pertencia. Sua parceria de negócios com a Floating Dragon era muito mais rígida, então as coisas eram mais fáceis. Por falar na agência de viagens, um grupo de Lizardmen foi até o Floating Dragon para recuperar a nave. No cais, a equipe da agência de viagens já havia chegado. Eles enviaram uma compensação para a conta de Han Xiao e recuperaram a concha Rainbow depois que todas as mercadorias foram descarregadas. Han Xiao observou aquelas pessoas partirem com a espaçonave. Ele balançou a cabeça, pegou seu comunicador galáctico e ia chamar uma nave espacial. Desta vez, o capitão Wilsander da guarda do dragão flutuante veio e disse com um tom despreocupado. Ouvi dizer que alguém tentou assassiná-lo. Brincadeira de criança. Han Xiao olhou para ele. Você está interessado? Claro. Tenho que ficar nesta ilha todos os dias para manter a ordem. Você acha que minha vida é muito interessante? Wilsander disse amargamente. Depois de conversar um pouco, Han Xiao mandou o Wilsander embora e foi embora sozinho. Ele abriu os foros e deu atenção à competição. Após o incidente com Sylvia, a Pruleag finalmente acabou. A discussão nos fóruns foi animada e apaixonada. Ele examinou o processo de competição aproximadamente. Na batalha entre as 4 primeiras equipes, Dynasty derrotou Hydra 3-2, avançando para as finais. Por outro lado, Tulips ganhou contra Devil. No jogo decisivo para o campeão entre Dynasty e Tulips, a popularidade e o índice de transmissão dispararam. Han Xiao não assistiu aos vídeos, mas de acordo com o conteúdo dessas postagens de discussão, as partidas pareciam ser muito interessantes e próximas. Eles lutaram sem parar, atuando no mais alto nível de jogadores profissionais, trazendo um banquete aos olhos dos telespectadores. Infelizmente, no final, durante o match point quando o placar estava 2-2, o Dynasty cometeu um pequeno erro e o Tulips aproveitou a oportunidade. Usando esse impulso, eles venceram a partida. A dinastia perdeu a partida. As tulipas eram terrivelmente estáveis. Na luta contra eles, qualquer pequena falha ou erro seria aproveitado e transformado na chave para virar a mesa. Quando o resultado final foi decidido, a primeira temporada da Pruleag terminou. Tulips foi o campeão. Dynasty foi o vice-campeão, e as outras 2 primeiras equipes foram Devil e Hydra. No singles, o campeão foi um jogador alemão que mostrou como os alemães eram terrivelmente precisos. O Rei Almirante estava entre os 4 primeiros. De todos os jogadores da China, o resultado do King Admiral na Pruleag foi o mais alto,
foi o melhor em todo o mundo. Como o melhor jogador da China por muitos anos, esse resultado sem dúvida tornou sua posição ainda mais firme. Nos fóruns, espectadores de todas as nações discutiram as seleções de seus países. Embora o Dynasty não tenha vencido o campeonato, os jogadores chineses ainda estavam muito felizes. Pelo menos eles foram os vice-campeões, o que foi melhor do que a maioria das equipes. A primeira temporada da Pro League foi muito encorajadora. Até mesmo alguns espectadores estrangeiros se tornaram fãs depois de ver o desempenho dos times chineses. Comparado com a classificação em sua vida anterior, os resultados desta vez foram muito melhores. Em sua vida anterior, a China tinha apenas um lugar entre os 8 primeiros e agora havia 2 equipes entre os 8 primeiros. Houve uma melhora nos solteiros também. Na vida anterior de An Xiao, o rei almirante foi o único competidor chinês que chegou ao top 16, mas agora havia também espada frenética. Eles trouxeram orgulho para sua nação. A notável melhora nos resultados em comparação com a vida anterior foi apenas por causa do grande mecânico An. Os jogadores que o seguiram voltaram com bons resultados, portanto sua influência também aumentaria indiretamente. Seu mercado potencial havia se expandido. Então An Xiao estava satisfeito com o desempenho dos jogadores. Com este resultado, Dinastia ficou radiante. Até o segundo príncipe, que geralmente reclamava o tempo todo, tinha um sorriso contente no rosto. Ele surpreendentemente não degradou seu capitão. A classificação de Longski também não era ruim, mas Altian não estava satisfeito com ela. Sua atitude para melhorias contínuas nunca mudou. Frenzy Edward estava entre os 16 melhores em singles e também estava satisfeito. Foi um resultado que ele nunca ousara imaginar antes. A maioria dos jogadores chineses ficou satisfeita com o que conquistou. Temple of God estava com um pouco de inveja dos resultados de Dynasty e Longski. Em comparação, o desempenho do Templo de Deus na primeira temporada parecia sombrio. Depois que a liga acabou, todos os tipos de shows começaram um após o outro. Os shows divulgaram e discutiram a Pro League, as equipes realizaram coletivas de imprensa, e também houve a cerimônia de premiação. No entanto, em nada disso foi o foco de An Xiao. O final da primeira temporada significava que a atualização da versão estava para chegar. A última atualização da versão foi há 3 anos. Para o planeta Aquamarine, os jogadores que surgiram de repente lançaram ondas de terror. Durante a atualização da versão 1.0 para a versão 2.0, os jogadores desapareceriam mais uma vez. Normalmente, 6 dias no tempo de jogo era equivalente a um dia no tempo real dos jogadores. O fluxo do tempo era constante, mas quando havia uma atualização de versão, a conexão entre o tempo deles era cortada. Na atualização da versão 1.0, o tempo decorrido no jogo era de 1 ano. Para os jogadores, era apenas cerca de 2 a 3 dias. O tempo de salto de cada atualização de versão foi diferente, os jogadores entrariam no Galaxy em momentos diferentes. Normalmente, as versões eram todas grandes eventos ou desastres. Durante a atualização da versão, esses jogadores não estarão aqui. Sem esses jogadores imortais e convenientes, terei que ser mais cauteloso com minhas ações. Além disso, não existem métodos para ganhar experiência ou dinheiro rapidamente no período de 1 ano. Portanto, será melhor para mim desenterrar as missões com alto potencial. Os detalhes precisam ser planejados. Capítulo 438. Deusa da Sorte. Os principais membros do grupo mercenário eram temporariamente os jogadores. Quando eles desapareceram, a equipe que ele podia comandar era apenas a divisão Sunil. Havia poucos NPCs. Enquanto os jogadores estiverem fora, a renda do grupo de mercenários diminuirá. Posso interromper nossas operações temporariamente e arranjar tempo para recrutar mais pessoas. Quando a versão 2.0 começar, o Mutation Disaster acontecerá. Os jogadores do planeta Aquamarine começarão a se conectar à Galaxia. Durante a atualização da versão, terei tempo para fazer os preparativos. Ele havia trazido apenas 50 jogadores por enquanto, e eles já haviam obtido um grande lucro para ele. A versão 2.0 foi a época em que seu lucro dispararia pelos céus. Os jogadores eram montanhas cheias de alho poró verde. Ele nem seria capaz de colher todos eles antes que crescessem novamente. Só de pensar nisso, o grande mecânico An ficou ansioso pelo lucro que iria obter. Seu alvo eram dezenas de milhares de jogadores. Ele queria fazer do Black Star Mercenary Group uma facção orientadora para os jogadores entrarem no espaço. Claro, era mais fácil falar do que fazer. Ele tinha concorrentes ocultos, Godora e Darkstar. Essas duas forças usariam planetas como campos de batalha para lutar entre si, e os jogadores escolheriam uma facção nessa situação. An Xiao estaria roubando carne da boca de um tigre ao interferir. No entanto, ele também tinha algumas vantagens óbvias. Esses dois lados estariam se concentrando em lutar um contra o outro, então ele era o único que se concentraria nos jogadores. Além disso, o impacto e o sentimento de pertencimento que ele construiu através dos programas de Boom e Tidog, bem como sua posição no coração dos jogadores, os atrairia a ele. Quanto mais jogadores recrutasse, melhor. Portanto, ele teve que fazer muitos preparativos. Em primeiro lugar, foram os benefícios, como missões de equipamento, recompensas e assim por diante, aumentando seu poder e força. Em segundo lugar estavam as medidas para o desastre de mutação. O primeiro era voltado para os jogadores. O último foi direcionado ao enredo principal. Tenho mais de 800 mil enas, o suficiente para comprar 2 conhecimentos avançados e completar a missão de avanço de classe. No entanto, agora estou no nível 95 e haverá uma missão de promoção no nível 100, o que significa que só posso aumentar meu nível em 5 depois de gastar todo o meu dinheiro. É melhor primeiro obter uma subclasse, atingir o nível 100 e olhar para a missão de promoção. Se não puder
puder ser concluído em um curto espaço de tempo. Não há pressa em gastar esses 800 mil e posso salvá-los como fundos. Tenho cerca de 1,5 bilhão de experiência, o que não é suficiente para nivelar até 120 imediatamente. Além disso, ainda preciso deixar alguma experiência para apostar em projetos e aprimorar habilidades. Como não haveria jogadores para ele colher no ano seguinte, Anxiao precisava ser mais calculista. A promoção no nível 100 foi a segunda chance de evolução da corrida. Ele havia recebido genes do vazio da medula óssea do dragão do vazio, o que afetaria amplamente suas escolhas de evolução de raça, então ele estava ansioso para uma promoção. As subclasses são fáceis de encontrar, mas as raras são bastante problemáticas. Anxiao procurou suas memórias. Essas subclasses raras geralmente só podiam ser adquiridas após processos muito complexos. Os difíceis consumiam muito tempo, mas os mais fáceis não eram adequados para a aula de mecânico. As subclasses eram apenas um complemento para ele não precisava que eles fossem raros, mas eles tinham que ser adequados para a classe de mecânico. Sendo esse o caso, as classes de atributos não são uma escolha ruim. Felizmente, posso fazer essa aula direito no Juberliub. Embora não seja raro, seu efeito é simples e direto. Os olhos de Anxiao brilharam. Depois de completar as missões diárias de escolta de Floating Dragon, Anxiao foi convocado por Ames para sua casa, como de costume, para perguntar a ele sobre o progresso de procurar por seu professor. Ele então levou os outros de volta ao Juberliub para descansar. Os jogadores profissionais tinham acabado de terminar a competição e estavam exaustos, por isso adoraram a ideia. Fazer missões em Noob City era muito mais relaxante, quase como ter um feriado. Obviamente, Anxiao não fez isso para deixá-los descansar, era principalmente porque era quase a atualização da versão, então ele queria usar esta oportunidade para fazer um último esforço para obter lucros. Anxiao estava planejando vender algumas máquinas de que não precisava mais para os jogadores, bem como algumas máquinas de elite de vez em quando, e então adquirir um dos serviços de aprimoramento e reparo. Para isso, Anxiao se isolou por alguns dias para construir mais máquinas. Quando havia tantos jogadores, não importa o quão rápido ele pudesse construir o maquinário, ele definitivamente não seria capaz de atender às demandas de todos esses jogadores. A menos que ele tivesse linhas de montagem, mas esse era um plano para mais no futuro. No entanto, Anxiao tinha uma solução para este problema há muito tempo: aumentar os recursos de NPC da facção e, em seguida, usar as conexões com esses NPCs para dar aos jogadores a oportunidade de ir a outros lugares em busca de missões e renda. Sunil foi uma das bases de treinamento que ele preparou para os jogadores. Depois de vender coisas por alguns dias, Anxiao levou um transportador de discos voadores para o 57º andar de um prédio alto no meio da cidade central. Este lugar era uma agência absolutamente neutra chamada Conselho de Pesquisa do Espaço-Tempo. O nome soava muito sofisticado, mas na verdade não tinha nada a ver com o espaço-tempo. Esta foi uma associação acadêmica para as pessoas armazenarem seus conhecimentos e discutirem suas descobertas. Eles tinham agências em vários campos estelares, e isso era baseado em uma estrutura de membros. Então era muito liberal. O objetivo do Conselho de Pesquisa do Espaço-Tempo era armazenar as informações e a história de todas as civilizações do universo, semelhante a uma base de conhecimento. Além disso, fornecer uma plataforma para os membros acadêmicos trocarem novos tópicos de pesquisa. Esse tipo de organização, é claro, era uma organização pública e neutra. A Igreja Arcana foi quem começou. A Igreja Arcana foi a civilização universal que mais se concentrou na cultura e no conhecimento. Eles tinham incontáveis membros em muitos campos estelares. Até a Federação da Luz e do Império Carmesim estavam entre os executivos desta associação. O inventário do Conselho de Pesquisa do Espaço-Tempo incluía conhecimentos muito práticos, como tecnologia, magia e superconhecimentos de diferentes civilizações. O conhecimento prático era mais precioso, e as partes sensíveis geralmente não seriam exibidas para o mundo exterior. Este foi um pedido de civilizações avançadas também. Se alguém quisesse navegar por essas informações importantes, precisava ter uma autorização superior. A única maneira de aumentar o relacionamento da facção com esta associação era doar conhecimento e literatura desconhecidos, mas obter uma autorização maior era muito mais complicado. Não havia um caminho claro e era preciso esperar que os executivos fizessem a seleção. Em primeiro lugar, era necessário participar de todos os tipos de encontros de networking promovidos pela associação, sugerir novos entendimentos e tornar a própria existência mais conhecida, aumentando sua posição e reputação entre os então membros. Quando o relacionamento de uma facção era alto o suficiente, tinha sido membro por tempo suficiente, tinha feito contribuições reais para a sociedade e não tinha antecedentes criminais, então havia uma chance de que os executivos aumentassem o nível de autorização dessa pessoa. Em conclusão, era muito complicado. Em sua vida anterior, quando os jogadores começaram a prestar atenção ao Conselho de Pesquisa do Espaço-Tempo, já estavam nos estágios posteriores. Naquela época, os jogadores procuravam os conhecimentos de mais alto nível para suas classes, mas eram extremamente raros, e o Conselho de Pesquisa tinha informações relacionadas a eles. Esta era uma das maneiras de obter os conhecimentos de classe de mais alto nível. No entanto, isso exigia uma quantidade enorme de tempo e energia e não havia atalhos. De qualquer forma, Anxiao não precisou se preocupar com isso por um longo tempo, e era melhor ingressar nesta associação mais cedo. Então ele também pode se associar agora.
Não havia nenhum requisito para se tornar um membro, ele apenas teve que pagar algum dinheiro. Comparado ao padrão do conselho de pesquisa, a taxa de adesão era muito baixa, apenas 500 ienas. É claro que, naquele momento, o alvo de Anxiao era apenas a subclasse que poderia ser adquirida apenas por ingressar no conselho de pesquisa, e era isso que ele queria. Ponto. Não houve reviravoltas durante os procedimentos de admissão, insira as informações, envie o formulário, pague a taxa, provoque a recepcionista e pronto. Todo o processo demorou menos de 10 minutos. Depois de sair da agência do conselho de pesquisa, Anxiao abriu sua interface. Ele agora tinha uma nova entrada em suas subclasses, acadêmico. Ele subiu de nível diretamente para o nível 5 e alcançou os critérios de promoção do nível 100, sublinhado, acadêmico, nivelado até LV5, mais 10 INT. Você recebeu um ponto potencial, sublinhado. Um tipo de subclasse era conhecido como subclasses de atributos, como TIS, Solar. Cada vez que subia de nível, aumentava enormemente um atributo individual, e não havia pontos de atributo livre, apenas pontos potenciais. Cada nível de acadêmico proporcionou um aumento de 10 em inteligência. Os 5 níveis que Anxiao acabara de adquirir deram a ele 50 inteligência. Inteligência era o atributo principal da classe mecânica, pois estava relacionada à afinidade de maquinário. Anxiao atualmente tinha uma habilidade chamada compreensão analítica de maquinário, que fornecia 1% de afinidade de maquinário para cada 10 pontos de inteligência. Anxiao basicamente gastou todos os seus pontos de atributo livre em inteligência. Ele agora tinha mais de 600 serviços de inteligência, o que representava um aumento de mais de 60% na afinidade de maquinário. Essa era uma habilidade essencial, e Anxiao sabia que essa era apenas uma das habilidades mecânicas relacionadas ao atributo inteligência. Havia mais habilidades de classe nos estágios posteriores. Além disso, a subclasse, acadêmico, deu a ele outra habilidade, teoria da pesquisa. Seu efeito foi aumentar sua inteligência em 1 para cada 3 habilidades que ele possuía. Era extremamente adequado para as classes de mecânico e mago. Essas duas classes eram conhecidas por terem uma tonelada de habilidades, e o poder de combate de ambas foi aprimorado pela inteligência. Comparada à classe Mage, que também precisava do atributo Mystique, a classe Mechanic recebeu a maioria dos benefícios de Solar. Os dois se encaixavam perfeitamente. Para a classe de mecânico, cada projeto era considerado uma habilidade. Anxiao conhecia mais de 100 projetos. Então o nível 5, acadêmico, sozinho deu a ele 90 INT. Entre todas as subclasses fáceis de obter no momento, Anxiao sentiu que as subclasses de atributos eram as opções mais úteis. Cada jogador poderia facilmente obter esse tipo de subclasse de atributo, se soubesse que ele existia. Seus efeitos foram todos muito úteis e também deram habilidades de atributos com potencial crescente que ainda seriam úteis mesmo nos estágios finais. Em sua vida anterior, muitos dos melhores jogadores profissionais teriam 1 ou 2 subclasses de atributos. O mais impressionante era a subclasse de atributo relacionada ao atributo sorte, que tinha um nome muito claro e direto, jogador. Ele ainda se lembrava do efeito de habilidade do jogador. As coisas ganhas através do jogo e das apostas aumentariam o atributo luck. Quanto mais um ganhava, mais atributo da sorte essa habilidade dava, enquanto perdera diminuiria. Isso explicava perfeitamente o nome dessa subclasse e o que significava o atributo sorte. Na verdade, Anxiao queria a subclasse Gambler um pouco. Afinal, por mais que diminuísse sua sorte, ela só iria de 1 a 0, o que não teria nenhum impacto, mas se ele ganhasse, se beneficiaria muito. Depois de experimentar a clareza mental proporcionada pela subida de nível, Anxiao olhou para sua interface. Ver a missão de promoção para o nível 100 era seu principal objetivo. Com apenas um olhar, Anxiao de repente começou a questionar a vida. Eu provavelmente deveria aprender a subclasse Gambler. Capítulo 439, atualização da versão 1.0, 1, sublinhado. Seu nível total atingiu 100. Complete a missão de promoção para continuar subindo de nível. Trilha do Forte, mate um inimigo que está um nível acima de você. Nota, esta missão pode ser concluída com uma equipe, mas os membros da equipe não podem ter uma nota superior à sua. Progresso, 01, sublinhado. Puta que pariu. Anxiao cerrou os dentes. Esta missão de promoção não foi a mais difícil, mas devido ao seu grau, a sua dificuldade multiplicou-se muitas vezes. Ele havia cumprido uma missão de promoção semelhante antes, quando estava no nível 40. Seu requisito era matar 3 alvos que estavam 5 níveis acima dele. Comparado a uma série inteira, 5 níveis não eram nada. Agora estou no grau B e isso não significa que tenho que matar um inimigo grau A? A boca de Anxiao se contraiu. Se esta missão aparecesse em um nível inferior, seria apenas um pouco desafiador, mas se tornou várias vezes mais difícil conforme os níveis aumentavam. Trial of T-Strong apareceu apenas nas missões de promoção de grau B e no grau A, esta missão não apareceria mais. Se ele fosse de grau B+, a diferença de força não seria tão grande, mas ele estava apenas no nível 100, e o nível 100 geralmente significava que alguém tinha força de grau B inferior a médio. No entanto, aconteceu que esse requisito apareceu quando ele estava neste nível. Parecia que a deusa da sorte estava chutando seu rosto, o que o grau A representou. Isso significava que o indivíduo poderia causar um desastre destrutivo na superfície de um planeta inteiro, tinha força apenas abaixo do grau S e era mais do que suficiente para governar um lugar sozinho. O grau B era o poder de nível de backbone na galáxia, enquanto o grau A era o poder de ponta. O número de grau B na galáxia era
dezenas de milhares de vezes maior do que o grau A. A diferença de força era muito grande. Anxiao suspirou. A missão já estava determinada. Então não adiantava ficar incomodado com ela. Ele precisava ser promovido de uma forma ou de outra. Então não teve escolha a não ser pensar em uma maneira de cumprir o requisito. A diferença entre as supers de grau A é grande. Se eu quiser completar a missão, tenho que escolher os mais fracos. Mas não importa o quão fracos, o grau ainda é muito mais forte do que eu. Definitivamente vou perder se lutar de frente, então tenho que conspirar. Felizmente, não há necessidade de lutar um contra um, e não há restrições sobre como a missão pode ser concluída. Anxiao refletiu. Primeiro, tenho que escolher um alvo e buscar uma oportunidade pelo que me lembro. Então, eu tenho que fazer um plano para enfraquecer o inimigo tanto quanto possível antes da batalha, ou será impossível matar um grau A em seu pico. Como o método de matar não era limitado, isso significava que ele apenas tinha que matar o alvo. A maneira mais idealista, é claro, era matar um prisioneiro que não conseguia resistir. Isso pode ter funcionado em níveis inferiores, mas era impossível em seu nível. Mesmo que algumas organizações pudessem ter prendido prisioneiros de grau A, elas não os matariam do nada e, claro, não permitiriam que ninguém mais os matasse. Portanto, a única maneira de completar a missão era através da batalha. Isso era como uma caçada. O caçador estava de olho em uma presa forte. Então ele se escondeu no escuro e esperou que a presa caísse na armadilha. Isso exigia muita paciência. Era impossível completar a missão promoção tão cedo. Anxiao ficou feliz por não ter avançado sua classe. Ou ele ficaria muito mais frustrado. Existem muitos alvos, mas nenhum deles pode ser alterado facilmente. Isso precisa de um plano de longo prazo. Ponto. Quando ele voltou para a fortaleza, a maioria dos jogadores não estava lá. Como a primeira temporada competitiva terminou, houve muitas atividades de acompanhamento. O tempo que esses jogadores profissionais passaram online foi obviamente muito menor. Apenas Gun Itidog, Maplimon e alguns outros jogadores mantiveram o mesmo tempo de jogo. No entanto, eles não estavam na fortaleza, eles estavam fora, fazendo missões diárias. Anxiao bateu na porta dos outros. Elous, Arosia e os outros haviam saído, então ele era o único em casa. O enorme salão da fortaleza parecia deserto. Anxiao olhou a hora do jantar. Ele tirou uma bebida alcoólica de cor prata brilhante da gaveta e ativou a caixa portátil de comida. Após um minuto, foi feita uma caixa de comida coberta com papel alumínio, dentro da qual havia um pouco de carne e feijão com molho preto. Anxiao colocou a comida e a bebida na mesa no meio do corredor, sentou-se no sofá e comeu devagar. O jantar era tão simples. Depois de comer um pouco, a porta da fortaleza se abriu e os oficiais voltaram juntos. Erlous caminhava na frente com um palito entre os dentes e conversava com os 3 irmãos do Volga. Sylvia carregava muitas sacolas e se agarrava a Arosia, que estava sem expressão, falando sem parar. As respostas de Arosia nunca passavam de 5 palavras, mas Sylvia não se cansava delas. Ela havia saído de sua negatividade mais rápido do que Anxiao esperava. Afinal, seu pai ainda estava vivo e as coisas só seriam valorizadas quando se perdessem. Ela entendeu a intenção de seu pai de querer que ela tivesse uma nova vida, então ela não queria continuar sendo tão negativa. Arosia estava com um vestido novo e, pelo que Anxiao sabia sobre ela, provavelmente foi Sylvia quem o escolheu. Quando Anxiao estava fazendo suas coisas, esses oficiais iam às compras e jantavam juntos, ou Arosia teria preferido ficar em casa. Assim que entraram, viram Anxiao sentado no sofá comendo uma caixa de fast food. Anxiao ergueu os olhos e olhou para eles. Você voltou. Eles rapidamente limparam os sorrisos de seus rostos e acenaram com a cabeça. Elous, vá verificar o recente relatório da missão da divisão Sunil. Irmãos do Volga, lembrem-se de encantar o lote de maquinários que lhes dei. Arosia, não se transforme na fortaleza pelos próximos 2 dias, ou será muito difícil limpar. Anxiao largou a colher, levantou-se, caminhou em direção à sala de modificação de máquinas e disse: Sylvia, siga-me. O rosto de Sylvia se contraiu e ela rapidamente seguiu Anxiao para a sala de modificação de máquinas. A porta se fechou. Anxiao chutou as partes inúteis do chão, encontrou uma caixa e se sentou. Ele avaliou Sylvia e não falou. Sylvia estava muito incomodada de ser olhada. Posso saber por que você me chamou aqui? Anxiao bateu na mesa e disse em voz profunda: queria 10 anos de você. Você agora é meu subordinado. Não tendo férias. Que uso você acha que pode me fornecer? Não sei. Sylvia abaixou a cabeça. Ela não entendia por que Anxiao queria que ela trabalhasse para ele por 10 anos. Claramente, ela era apenas uma criança e não poderia ajudar de forma alguma. Você não tem nenhuma utilidade agora, então nos dias que virão, eu vou te ensinar o conhecimento de um mecânico. Somente quando você estiver mais forte, você será útil para mim. Se você se recusa a aprender e não quer trabalhar para mim, não pense que vou permitir que você vagueie por meu grupo de mercenários. Eu não preciso de flops. Anxiao foi muito direto. Ei, você quer me ensinar super conhecimentos? Sylvia congelou e lutou para falar com coerência. Eu pensei que você só queria uma empregada. Anxiao franziu a testa e disse: para que preciso de uma empregada? Você pode fazer isso melhor do que os robôs de limpeza? Os olhos de Sylvia balançaram e disseram com incerteza: Eu nunca pensei nisso, super. Posso realmente ser um? Quer dizer, eu tenho talento, meus olhos podem ver uma imagem aproximada do futuro, e eu vi potencial em você, Anxiao disse calmamente. Langlen nunca deixou você colocar os pés nas áreas de supers, que tolice. Desde que você nasceu, o super gênio está à espreita em seu corpo, esperando para ser despertado. Seu idiota pai desperdiçou muitos anos. Você não pode chamá-lo de idiota, disse Sylvia, infeliz. Este meu pai, eu não perdi minhas memórias.
Anxiao ergueu as sobrancelhas. Ele é acusado de 17 crimes graves, incluindo, mas não se limitando a trair. Ok, ele é um idiota. Sylvia mordeu os lábios. Mas você não pode chamá-lo assim? Só eu posso. Pare de falar bobagem e volte ao trabalho. Vou deixar você despertar a energia magnética e lhe ensinar o conhecimento mecânico. Sylvia endireitou as costas incontrolavelmente. Ela se sentia como se estivesse prestes a entrar em um novo mundo. Ela esperava por isso, mas ela estava compreensivelmente nervosa. O que devo fazer então? Anxiao tirou 4 livros grossos e pesados e os empilhou, combinados. Os 4 livros tinham cerca de 40 centímetros de espessura. Esses 4 livros eram teorias básicas sobre a maquinaria, escritas por pessoas diferentes. A interface permitia que ele não precisasse lê-los e estudá-los, mas para outros não era tão conveniente. Demorou meses e anos aprendendo para se tornar um mecânico. Embora Sylvia fosse muito talentosa, essa etapa não poderia ser ignorada. Primeiro, memorize esses 4 livros. A boca de Sylvia se abriu amplamente enquanto ela olhava para os livros grossos. Isso era muito diferente de como ela pensava que seria. Isso é demais. Ignorando a sugestão dela, Anxiao continuou. Vou te dar 10 dias, depois dos quais haverá um teste. Se você falhar, terá que memorizar mais um livro. Isso vai se repetir até você passar. O rosto de Sylvie imediatamente caiu. Ela sentia que, mesmo que ficasse exausta, não seria capaz de memorizar tanto em apenas 10 dias. Além disso, ela nunca tinha entrado em contato com nada relacionado a isso. Como ela iria entender o conteúdo daqueles livros? Qualquer coisa que você não entender, me pergunte. Quando você passar no teste, vou te ensinar a maneira de despertar a força mecânica. Anxiao acenou com as mãos. Sylvia não teve escolha a não ser sair com o rosto comprido segurando os livros, saindo rapidamente para memorizá-los. Embora Anxiao não precisasse estudar dessa maneira, o conhecimento existia em seu cérebro, e ele já havia passado por ele antes. Ensinar a outra pessoa o conhecimento da classe de mecânico certamente não era um problema. Eu me pergunto quanto tempo ela precisa para crescer a um nível em que possa ser útil. Anxiao balançou a cabeça. Era assim que eram os investimentos de longo prazo. Recuperar um investimento não foi tão rápido. Felizmente, paciência era algo de que ele não precisava. Ponto. O gosto da liga perdurou e os jogadores se deleitaram. Poucos dias depois, um anúncio oficial de atualização apareceu repentinamente nos fóruns e imediatamente se tornou a postagem principal. Os jogadores ficaram surpresos mais uma vez. Isso foi traduzido para vários idiomas e jogadores de todas as áreas puderam entendê-lo. Em 1 minuto, o número de respostas já havia ultrapassado 10.000 e estava crescendo rapidamente. Em resumo, o conteúdo do anúncio era que à meia-noite 12 dias depois, no tempo do jogo, a atualização da versão 1.0 terminaria oficialmente. Naquela época, todas as contas não poderiam entrar, então eles sugeriram que os jogadores saíssem com antecedência para evitar danos desnecessários. Quanto ao que havia de novo na atualização, nada foi mencionado. Os jogadores pensaram que era muito misterioso. A nova versão desconhecida fez os jogadores ficarem ansiosos por ela ainda mais. As principais histórias nos vários planetas novatos foram todas concluídas, e os personagens populares desses planetas já haviam mostrado seu charme e todos tinham alguns fãs. Depois que o enredo principal foi concluído, os jogadores estavam na fase de explorar livremente e ainda estavam animados. Mesmo as missões secundárias tinham muitas histórias relacionadas e pareciam muito reais. Comparado a lutar contra monstros e superar níveis, isso era mais como uma jornada cheia de experiências. Portanto, muitos jogadores mal podiam esperar para descobrir que novo enredo se desenrolaria em seu planeta. Eles estavam interessados no destino do planeta e nas pessoas nele, bem como na aparência de todo o universo. O conteúdo desconhecido da próxima versão gerou discussões e especulações de jogadores em todos os planetas. Muitas pessoas adivinharam o que viria a seguir, referindo-se ao que havia acontecido na versão 1.0, que foi tudo registrado nas postagens das crônicas dos vários planetas que registraram a história. Quando o enredo principal terminou na versão 1.0 em todas as áreas, alguns jogadores finalmente tiveram a ideia de postar tal postagem. Isso despertou o interesse de incontáveis jogadores, e as crônicas desses planetas nasceram. Todos os jogadores se uniram para contribuir, postando as missões, eventos e personagens que conheceram, tentando registrar tudo o que havia acontecido no planeta, independentemente de serem enredos principais ou missões paralelas. Mesmo os NPCs mais comuns foram gravados por alguns jogadores. Todos contribuindo para a mesma coisa divertia muitos jogadores, e o sentimento de pertencimento era muito forte. Este foi o primeiro lote de jogadores seniores e jogadores leais no Galaxy, na vida anterior de Anxiao. Mesmo quando alguns jogadores não podiam mais jogar Galaxy por estarem ocupados ou por outros motivos, eles ainda se conectavam ocasionalmente para ver como a história havia progredido. Havia muitas coisas, então era incomparavelmente imersivo e real. Parecia um jogo e uma série dramática. Não muito depois, o Galaxy Teams dedicou um episódio à nova versão desconhecida, analisando as especulações. Capítulo 440, atualização da versão 1.0. 2. Olá jogadores, aqui é o Galaxy Teams, dedicado a compartilhar informações do jogo em primeira mão. Sua carreira de jogador é nossa maior prioridade. O anfitrião masculino e feminino leram a familiar linha de abertura. No momento em que o programa começou, dezenas de milhares de espectadores invadiram e começaram os comentários usuais que começaram a flutuar na parte superior do vídeo.
ansioso pela discussão da atualização da versão. Regras do Galaxy Time. Spam os comentários e cubra a piada fria. A usual piada de abertura extremamente estranha passou rapidamente, e eles chegaram ao assunto principal. Em alguns dias no tempo de jogo, a atualização da versão 2.0 chegará, disse o host masculino. O Galaxy entrará no enredo da próxima versão. Em relação a isso, obtivemos informações de primeira mão e algumas informações não comprovadas, que iremos filtrar e compartilhar com o público neste episódio, especulando e analisando o que a próxima versão implicará. Portanto, antes de começar a análise, vamos primeiro fazer um resumo das histórias dos vários planetas nesta versão. Uma grande parte dos nossos dados vem das crônicas do planeta, que os jogadores organizaram e adicionaram. Por isso, agradecemos sinceramente a esses jogadores, esses dados nos ajudaram muito em nosso trabalho. Os jogadores sentiram-se alegres ao serem mencionados. Em seguida, os dois anfitriões resumiram as histórias dos vários planetas novatos. Nesse ponto, o enredo principal de cada planeta já havia terminado. Então eles percorreram o enredo da cabeça aos pés, incluindo os principais eventos e personagens envolvidos. Eles também discutiram e comentaram várias partes. Claro, não eram apenas eles falando, imagens e vídeos também foram exibidos para auxiliar no processo. Cada vez que a história de um planeta fosse mencionada, os jogadores daquele planeta seriam os mais ativos. Os enredos da versão 1.0 desses planetas também eram muito diversos: incidente de Lord Singelase no planeta Winterfrost, Arcanitide no planeta Brighton, Dynasty Divergence on Planet Lasting Song, incidente Shadow Group no planeta Sumer, Chaos Expedition no planeta Sorn e muitos mais. Todas essas eram as principais histórias principais, e também havia as histórias paralelas. Por exemplo, no caso do planeta Aquamarine, o enredo central era as 6 nações e a organização germinal, enquanto o enredo secundário principal era a construção do santuário de Benet. Devido às diferentes origens desses planetas, a sensação que sua história principal transmitia também era muito diferente. Alguns estavam cheios de tecnologia, alguns foram cercados por magia, alguns eram misteriosos. A grande maioria dos jogadores não havia entrado no espaço, então eles não sabiam onde seu planeta estava no universo, mas Anxiao sim. Os planetas novatos estavam espalhados uniformemente entre os campos estelares, e o planeta Aquamarine era o único planeta novato no Shattered Star Ring. Em todas as histórias principais, a do planeta Aquamarine terminou mais cedo e recebeu mais atenção. Definitivamente havia um personagem principal nessas histórias que estava muito conectado com a história. Os dois anfitriões continuaram seu discurso e, finalmente, foi a vez do planeta Água Marinha. Falando na história principal do planeta Aquamarine, devemos mencionar alguém. Aconteça o que acontecer. Depois que a história do planeta Aquamarine terminou, ele ainda está ativo aos olhos dos jogadores. Ele foi o primeiro a levar os jogadores ao espaço. Tenho certeza de que nossos espectadores regulares estão familiarizados com seu nome. Os comentários aumentaram. Talvez eles não conhecessem o enredo de outros planetas, mas quase todos conheciam Anxiao. Esses fãs tiveram um tópico comum instantaneamente. É a Estrela Negra. É aquele fantasma negro Anxiao, destruidor da organização germinal, proprietário do santuário, explorador interestelar, profeta, capitão do grupo de mercenários da Estrela Negra, apoiador do materialismo, manipulador de caixas de saque. Black Star, vocês, crianças, estão falando pelas minhas costas de novo. 30 segundos do grupo de homens verdadeiros para a batalha. Ah, eu quero o Imperador Dragão. Eu quero a Arosia. Vou lambê-los até meu último suspiro. Vá embora. Monstros lambendo a tela. Foi a vez dos jogadores do planeta Aquamarine se ativarem. A densidade dos comentários aumentou para outro nível. Os jogadores chineses aumentaram a capacidade útil de enviar comentários de spam ao nível máximo. O anfitrião continuou a ler o roteiro e explicou brevemente os antecedentes de Anxiao. Nome original Anxiao, membro da família Lumeira, quase morto durante um acidente, mas foi capturado pela organização germinal. A organização germinal o transformou em cobaia, mas falhou na lavagem cerebral. Ele se disfarçou por muito tempo e, no final, encontrou a oportunidade e escapou do controle da organização germinal. A partir daí, ele passou a agir contra a organização germinal. Ele uma vez se juntou ao Star Dragon, mas saiu mais tarde e se tornou um assassino contratado da Darknet. Codinome, Black Phantom. A organização germinal o perseguiu por muitos anos, mas apenas viu sua sombra. Ele despertou algum tipo de capacidade de previsão que lhe permite obter benefícios, bem como evitar o perigo. Depois de um período escondido, ele começou sua vingança. Ele sozinho dirigiu a expedição das 6 nações contra a organização germinal. Nesta guerra, ele se infiltrou na sede da organização germinal e roubou todas as suas informações confidenciais, trazendo a vitória das 6 nações. Ele se tornou um herói do planeta Aquamarine, mas sua jornada não terminou aí. Um dia, ela previu que um desastre iria estourar no planeta Água Marinha. Então, ele convocou uma nave espacial de alguma forma e liderou os guerreiros que ele havia cuidadosamente selecionado e escolhido a dedo para a galáxia, em busca de uma solução. Como antes, a maioria dos nossos dados vem das crônicas fornecidas pelos jogadores. Os jogadores procuraram muitas informações durante os tempos de exploração. A história de Anxiao já havia se tornado pública. Nas coisas que aconteceram no planeta Água Marinha, Anxiao era como um titereiro atrás de portas, e muitas coisas estavam conectadas a ele. Nas crônicas, o nome de Anxiao foi mencionado inúmeras vezes. Isso levou os novos jogadores a saber o que aconteceu na história anterior, continuando a aumentar a reputação de Anxiao. As crônicas da versão 1.0 eram enormes, mas Anxiao ainda era uma estrela brilhante entre todas as histórias. Depois que os anfitriões
anfitriões terminaram de falar sobre o planeta Aquamarine. O resumo do enredo da versão 1.0 chegou ao fim. Os apresentadores começaram o próximo tópico, que foi o tema principal deste episódio: analisar a nova versão. De acordo com a inteligência que temos, fizemos algumas deduções. Em primeiro lugar, na nova versão, os jogadores irão definitivamente se conectar com a galáxia e poderão deixar seu planeta original, começando a explorar o universo. Em segundo lugar, além dos atuais 13 planetas novatos, a nova versão adicionará mais planetas de nascimento. Devido ao que mencionamos, os novos planetas de nascimento devem ser planetas que permitem aos jogadores entrar na galáxia diretamente. Portanto, fizemos uma suposição ousada de que a diferença entre os novos e os antigos planetas novatos é que os jogadores nos planetas antigos só serão capazes de entrar na galáxia depois de passar pelo novo enredo, enquanto os jogadores nos novos planetas podem entrar no galáxia diretamente. O preço é que esses jogadores devem começar com uma nova conta, enquanto os antigos jogadores do planeta podem continuar a usar suas contas de alto nível. Portanto, velhos ou novos, eles têm suas vantagens. Terceiro, embora a nova história dos planetas seja desconhecida, definitivamente haverá alguém que levará os jogadores à nova história. As pistas do novo enredo estão definitivamente escondidas em alguns personagens. Sugerimos procurar pistas de NPCs para adivinhar quem vai liderar o enredo da próxima versão. Qual será o papel do personagem principal da versão 1.0 na nova versão? As pistas são limitadas na maioria dos planetas, exceto em um, planeta Água Marinha. Antes de o Blackstar partir, ele deixou para trás uma missão congelada, o último bastião. A introdução da missão é a seguinte: algum dia no futuro, uma calamidade atingirá este mundo, e o Santuário 3 se tornará o último bastião restante para a humanidade. Proteja essa chama minguante da escuridão que invade. Só então haverá esperança de superar essa calamidade. O requisito da missão é proteger o Santuário 3 e garantir que sua taxa de destruição não seja superior a 50%. Portanto, temos motivos para acreditar que esta missão é uma dica do que acontecerá com o planeta Aquamarine na versão 2.0. Haverá uma calamidade desconhecida e todo o planeta será afetado. O Blackstar com certeza desempenhará um papel neste desastre. A razão pela qual Anxiao deixou a missão congelada foi exatamente para dar aos jogadores direção para a imaginação para que ele pudesse aumentar sua fama. Em sua vida anterior, toda vez que houvesse uma atualização de versão, definitivamente haveria uma onda de especulação sobre as novas versões. Isso estava dentro de suas expectativas. Ponto. No planeta Aquamarine, Santuário 3. Com paredes altas de metal e defesas antiaéreas estreitas, o santuário atual estava totalmente completo como uma enorme fortaleza erguida em um terreno desolado. Anxiao tinha partido há mais de um ano e o atual administrador do santuário era Wang Yu. Ele havia construído o santuário conforme planejado e já havia acolhido mais de 3 milhões de refugiados. Além daqueles que buscaram proteção, também havia centenas de milhares de habitantes móveis, os inumanos, incontáveis. Jogadores tomaram o Santuário 3 como a cidade principal, não apenas porque havia missões diárias e recompensas mais do que suficientes lá, mas também porque as decisões que Anxiao havia feito quando ele estava lá desenvolveram o hábito dos jogadores. Depois de desenvolverem o hábito, os jogadores gostavam de se reunir ali e interagir uns com os outros. O sentimento dos residentes em relação aos inumanos era muito conflituoso. Por um lado, os inumanos gostam de ajudá-los a fazer as coisas. Por outro lado, a maioria das pessoas invejava os inumanos e os via como estranhos, então sempre havia uma sensação de alienação. Aos olhos de alguns moradores, a praça onde os jogadores se reuniam era muito perigosa e eles não ousavam se aproximar. Os inumanos ajudaram Beneta a construir muitos santuários, mas depois disso, a maioria dos inumanos voltou para o Santuário 3. O Wang Yu não conseguia entender por que eles faziam isso, então ele pensou que deveria ser por causa de seu chefe. Ele sentiu que apenas Black Phantom saberia o motivo. No entanto, nos últimos dias, um grande número de inumanos migrou para o santuário de todas as áreas sem qualquer aviso. O Wang Yu levou esse fenômeno muito a sério. Na sala de reuniões do santuário, o Wang Yu perguntou a seu subordinado: encontramos o motivo? Depois de assumir o controle do santuário, ele próprio construiu um grupo de subordinados. As pessoas aqui eram todas membros da Darknet e trabalhavam diretamente para Benet. Não. Reunimos informações de todas as áreas e ainda precisamos descobrir por que os inumanos migraram em massa. Atualmente, o número de inumanos no Santuário 3 ultrapassou 800 mil e ainda está crescendo. Isto não é um bom sinal. O Wang Yu estava muito preocupado. Embora a maioria dos inumanos seja pacífica, também existem os destrutivos. Já fomos atacados algumas vezes no ano passado. Se esses inumanos tiverem um motivo oculto, o dano que 800 mil supers pode causar é inimaginável. Se não for manuseado adequadamente, o Santuário 3, que levou 2 anos para ser construído, pode acabar em uma noite. Claro, não havia como ele saber que a razão pela qual os jogadores se reuniram no Santuário 3 foi por causa das especulações que o Galaxy Times fez a partir da missão que Anxiao havia deixado para trás. O Santuário 3 provavelmente seria uma área-chave na próxima história principal, e havia uma chance muito alta de ser uma área segura. Portanto, a maioria dos jogadores decidiu ir para o Santuário antes da atualização. Dessa forma, eles não apenas poderiam entrar no enredo principal assim que a nova versão chegasse, mas estariam mais seguros do que aqueles em outros lugares. Temos que preparar medidas para esse tipo de ameaça oculta, disse Wang Yu. Mas a ordem que o Fantasma Negro deixou foi não usar nenhuma estratégia hostil contra os inumanos e não tentar controlar sua liberdade, exceto para aqueles que causam problemas. Estamos indo contra suas palavras ao fazer isso. Wang Yu balançou a cabeça. Eu sei,
mas não podemos deixar de nos proteger contra o inumano por causa disso. Black Phantom se foi há mais de um ano. Se ele estivesse aqui, eu não me preocuparia com absolutamente nada, mas ele não está. Portanto, precisamos ser flexíveis. Então o que você planeja fazer? Divida-os. O Anguil disse com uma voz profunda. Proibir alguns inumanos de entrar na cidade principal do santuário e persegui-los até as 2 cidades de guarda próximas. Alumira e Black Pine estão bem. Dessa forma, mesmo que um tumulto comece, não acontecerá no lugar mais importante. Eles trocaram olhares. Essa é minha decisão. Relate isso aos governantes das 2 cidades da guarda e diga a eles para reunir um exército para o caso. Começaremos a dividir os inumanos em 3 dias, disse o Anguil com firmeza. De repente, ele se sentiu com muito sono e bocejou incontrolavelmente. Na escura sala de conferências de uma certa nave-mãe Darkstar que estava em modo furtivo, as telas emitiam uma luz fraca. Essas pessoas eram os superiores da Darkstar. Cada tela estava mostrando o contorno borrado de uma pessoa e nenhum rosto. Era muito misterioso. Mesmo para Godora, que tinha sido um inimigo de Darkstar por muitos anos, eles só conheciam alguns dos superiores. Darkstar era como uma névoa misteriosa, sempre escondida na escuridão. A tela do meio era o líder do Darkstar. Também estava borrado, e a voz também passou por um trocador de voz mecânico. Em que estágio as fontes de mutação que plantamos se desenvolveram? Com base no tempo, o estágio larval já passou. Todas as fontes de mutação entrarão no estágio de pupa e os impactos já foram feitos. Em um tempo estimado de cerca de 1 ano, a fonte de mutação entrará no estágio de erupção. No entanto, o tempo previsto não é muito preciso. Afinal, não podemos controlar os pensamentos das fontes de mutação. Mantenha a observação. O líder do Darkstar disse. Godora obteve uma fonte de mutação e não sabemos quanto progresso eles fizeram em suas pesquisas. O plano precisa ser melhorado. Não podemos esperar que as fontes de mutação cresçam por conta própria. Depois que os sintomas aparecem, precisamos agir. Os detalhes serão discutidos novamente. Anur, como está Ember? A última pergunta foi dirigida a Anur, um dos superiores grau em Darkstar, o professor de Ember. Uma voz saiu da tela que representava Anur. Fiz com que ele se concentrasse em treinar a força e está indo muito bem. Sua força aumentou visivelmente. Há mais de 20% de chance de lhe entrar no grau de calamidade. Rogue morreu em batalha, e Vivira está presa na prisão Arco-Íris. Então temos uma necessidade iminente de adicionar poder de combate de alto nível. Esper atualmente tem a maior chance de alcançar o grau A, e seu poder de Esper é muito forte. Diga a ele que tenho grandes esperanças por ele. Reunião encerrada. As telas ficaram pretas uma após a outra. A sala escura voltou ao silêncio mortal.